Acorda, investidor! Está começando mais um Crypto Never Sleeps, o seu podcast de cripto, o podcast de cripto do Market Makers. Tô aqui com o Valtinho. E aí? Tudo bem? Firmeza? Firmeza. Hoje a gente vai responder uma pergunta capciosa, mas bem curiosa. Será, que dá para ganhar e viver de dividendos com cripto? E se sim, como? Bom, para isso a gente está muito animado em convidar o André Montenegro e o Caio Vicentino. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. E bom, para quem não conhece, o André Montenegro ele é cofundador da Liquid Digital Assets. Ele atua também como advisor e investidor anjo em startups do ecossistema. É uma das vozes mais atentas às narrativas, às tendências e os movimentos que estão moldando o futuro da Web3 no Brasil e no mundo. E o cara tá no mercado de cripto desde 2016, então ele é um OG desse mercado. André, muito obrigado. Obrigado, cara. Um prazer estar aqui. Vamos bater um papo aí, falar juntar os amigos para conversar um pouco sobre esse mercado aí que nos abraça, né? E a gente devolver um pouco, para a comunidade e trocar aí o que a gente conseguiu viver até agora. Porra, animal. E o segundo convidado, Caio Vicentino, ele é criador da comunidade cripto Yield Hackers, é um dos principais nomes do Brasil quando o assunto é renda passiva em cripto, cofundador do projeto Gota Social, já foi embaixador da MakerDAO, além de atuar como educador, consultor e investidor em projetos ligados a DeFi e Web3. Hoje, ele toca um projeto chamado DeFi Station, que a gente vai falar. Ele é focado em educação e inteligência sobre geração de yields no mercado de cripto, e ele está no mercado de cripto desde 2019. Caio, muito prazer, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite aqui, pessoal. Muito massa aí o espaço de vocês também, o podcast tá bem bonito. Vamos trocar essa ideia aí sobre o que está acontecendo no mercado cripto também, essas possibilidades aí que ele traz pra gente, né? Então, obrigado pelo convite aí mais uma vez. Seja bem-vindo. Irado. E antes de começar, tem breaking news aqui no Crypto Never Sleeps, porque a partir de hoje você pode ganhar cashback se você investir na Mint. Para isso, até o dia 30 de junho, na Mint, que é a plataforma de cripto do BTG, você pode ganhar até R$250 de cashback em Bitcoin direto na sua conta. Para isso é bem simples, basta você abrir sua conta na Mint clicando no link na bio ou no QR Code que está aqui aparecendo, mandar o seu dinheiro para lá e investir em qualquer coisa que você ganha cashback em Bitcoin. E essa promoção tá válida até o dia 30 de junho, então não perde, não fica de fora, porque, bom... Pense aí nesse cashback daqui a um ano. É isso. Ele deu o melhor argumento que eu podia falar. Certo? Certíssimo. Vamos então? Vambora. Cara, vamos puxar aqui o assunto principal, né? Estamos aqui com dois especialistas em renda passiva. O Faustão tem aquela máxima, né? Quem sabe fazer, faz ao vivo, né? A gente tá fazendo ao vivo. E também faz na prática. São caras que empreendem aqui no mercado de cripto. Então, vamos falar um pouco mais dos usos de cripto, né? Caião, você que é talvez aí o criador da maior comunidade de caçador de yield em blockchain. O que é DeFi? E por que é tão revolucionário isso? O que é esse negócio de renda passiva com cripto, cara? Então, vamos lá, né? Começar um pouco lá atrás, assim, né? As finanças descentralizadas, né? Que é a sigla DeFi vem disso, né? Realmente é um ecossistema de aplicações, né? Que surgiram dentro da blockchain que permitem a gente a interagir com softwares que permitem a gente programar o nosso dinheiro para interagir de uma maneira específica. Então, imagina que com esses aplicativos das finanças descentralizadas, a gente consegue ter um aplicativo que gerencia empréstimos, por exemplo. Então, você pode chegar lá, emprestar o seu dinheiro e pegar dinheiro emprestado. Tudo em cripto, né? Então, você faz isso através da sua carteira, sem pedir permissão para ninguém. Você não tem KYC, por exemplo. Você não tem que fazer nenhum tipo de requisição ou alguma coisa do tipo. Você simplesmente chega lá no Aave, por exemplo, que é um dos aplicativos que gerenciam empréstimos hoje o principal, né, do mercado cripto. E você consegue, né, emprestar, por exemplo, as suas criptos, né? E aí você consegue ter uma rentabilidade, seja em USDT, seja em Ethereum, seja em outras criptomoedas, inclusive o Bitcoin tokenizado, o principal ali, o WBTC, né, que é o mais utilizado hoje no mercado. E então o DeFi como um todo é um ecossistema de aplicações onde que cada uma delas executa uma função relacionada a um ecossistema financeiro. Então, dentro do mundo financeiro tradicional, que aqui vocês conhecem bem, com certeza, tem a questão de vários instrumentos, né? O mercado financeiro tem vários instrumentos. E cada instrumento desse,
né, é gerido por um produto no mercado financeiro. Então, você tem ali, né, esses instrumentos sendo replicados dentro do ecossistema blockchain, do ecossistema descentralizado, com aplicativos, né? Aplicativos que você não tem que ter permissão de ninguém. Então, nesse ponto, né? Então, existem aplicativos para você fazer empréstimos, e aí você pode ganhar emprestando ou pegar emprestado, né? Tem aplicativos para você se tornar o que a gente chama de formador de mercado, né? Que é exatamente o market maker, né? O cara que vai estar ganhando taxas ali de todas as pessoas que vão estar operando na compra e na venda dos ativos ali no mercado à vista. Então, você tem todas essas... tem algumas ferramentas que você pode utilizar para poder, né, realmente conseguir gerar essa renda passiva dentro do mundo cripto também. Então, para dar um panorama geral, seria mais ou menos esse tipo de coisa. A gente pode aprofundar mais e... Quem tem um celular consegue isso? Consegue ter esse tipo de renda? Consegue. Uma renda dolarizada. Dolarizada. Sem permissão de ninguém, explorando um capital que está vindo de vários lugares do mundo. Com certeza. Você pode pegar os seus USDT que tem na sua carteira. O USDT é dólar, para quem não sabe. Exato. Seu USDT, o USDC são stablecoins dentro do mercado cripto, né? Que são tokens pareados ao dólar lá no dólar, né? Então, cada token representa $1. E, nesse caso, você pode formar mercado ou emprestar dólares, né? Para você utilizar e ter rendimentos. Como você está emprestando, quando você vai para a dinâmica de empréstimos, você tem a dinâmica da lei da oferta e da procura. Então, a oferta e a demanda que vai fazer exatamente ali o yield ser precificado. Então, no mercado tradicional, um banco central vem e diz quanto é que é os juros e as pessoas aceitam aquilo, os bancos trabalham com o spread e vão para cima. No mercado cripto, os juros, o yield é totalmente controlado pela oferta e a demanda. Então, vamos supor, existem $1 milhão que estão para serem emprestados lá no Aave, por exemplo, certo? Que é esse aplicativo de empréstimo. Né? Se apenas 10% desse dinheiro foi pega emprestado, significa que a demanda para você pegar dólares emprestado está baixa. Então não tem por que você pagar um yield alto. Os juros automaticamente ele cai. Ninguém tem que interferir. Os juros cai automaticamente porque a demanda por empréstimos naquele ativo específico está baixa. Agora, se tem aquele mesmo $1 milhão e já foram emprestados, por exemplo, $800 mil, nós temos 80% da pool ali comprometida. Então, o que é que o sistema faz, o aplicativo faz, sem interferência humana? Né? Ele chega lá e diz, opa, nós temos com a alta demanda de dólares agora nesse momento. Então, nós precisamos aumentar os juros para incentivar novos participantes a depositar o seu dinheiro aqui e trazer mais liquidez para que a gente tenha mais liquidez e poder trazer esse dinheiro para emprestar para mais pessoas. E aí, efetivamente, quando o ratio, né, entre um ou o outro diminui ou aumenta, né, você tem ali exatamente o juro subindo e caindo. Então, essa é a dinâmica da lei da oferta e da procura dentro do mercado de empréstimos no mundo descentralizado. E os aplicativos, na grande sua parte, funcionam dessa maneira. Por isso que tem tanta demanda, né? Hoje já são quase $40 bilhões aí nesse setor somente de empréstimos, né? Então, quando se fala do ponto de vista já de corretoras descentralizadas, né? E aí você tem, por exemplo, a Uniswap lá na rede Ethereum como a principal, mais consolidada, mais segura. Você tem a Raydium na Solana ali como uma alternativa bem fundamentada, a Orca, a Meteora, né? Que são outras corretoras. Inclusive hoje, na minha visão, assim, especificamente como formador de mercado, a Meteora tem o melhor produto de todos. Né? Então... Eu queria que a gente se aprofundasse um pouco em alguns aplicativos específicos que vocês acham importante da galera conhecer quem tá chegando em DeFi agora. Mas eu acho que essa questão do empréstimo, né, Sexta, a gente poderia explorar aqui de duas maneiras. Pô, tá tendo um aumento gigantesco de uso de protocolos de empréstimo, a gente sabe que isso é cíclico, né, mas... e também saber um pouco do lado institucional, André. Eu sei que você tá muito próximo do Itaú, por exemplo.
se tem gente comentando, cliente, né, querendo saber desse lado de empréstimo, se tem oportunidade de rentabilizar usando produtos on-chain. Se você vê isso. Eu acho que o Caio deu um overview muito bom, né, de como funciona o mercado DeFi. Mas eu acho que uma coisa interessante é pensar como é que a tecnologia cripto, ela evoluiu, né? Ela nasceu em cima de alguns projetos e depois foram aparecendo algumas blockchains que eram para suprir o fato de você poder criar um DApp, né? Que era um aplicativo online, dentro da blockchain, né? Que foi o próprio Ethereum. Quando o Ethereum nasceu, ele não tinha muito, assim, não era ainda visto na época qual seria o uso. Então o uso foi buscado, né? E quando começaram por exemplo, a Aave, que o Caio falou, a Aave nasceu como um Ethereum Land, era ETH Land. Eu fui investidor deles lá no começo, tá ligado? Caramba. E eles foram, na verdade, eles eram um protocolo P2P. Eu podia emprestar para o Caio, e esse empréstimo gerava você pagava uma taxa para que a plataforma fizesse essa conexão P2P. Em algum momento, eles viram que com a evolução da tecnologia para stake, eles falaram assim, olha, quer dizer que eu posso... tem uma nova tecnologia chamada stake, que não segue a Proof of Work, então eu posso criar um token meu, que também tem meu próprio stake, então eu não preciso mais ser P2P. Eu faço o empréstimo, eu faço o depósito, eu remunero o cara por depositar aqui, e eu cobro pro cara para pegar o empréstimo. Então ele fez o quê? Ele remunera um pouco menor, igual, né? Eu escutei um cara muito interessante falando uma vez que a gente estava numa live. Ele gerencia o spread ali, né? Porque uma vez que a gente estava numa live e o cara falou assim, olha, eu trabalho num banco aqui no JP Morgan e isso acaba com quase 4 andares aqui do prédio. Porque né, os 4 andares de crédito do prédio que funcionam literalmente fazendo esse mecanismo, né, de você captar, só que ele capta de forma descentralizada e distribui de forma descentralizada. E aí, isso é interessante entender porque essa mesma evolução aconteceu na Aave, aconteceu em vários outros protocolos, Uniswap e tudo. E isso foi criando-se um Lego Money, né, que é você pode usar a Aave para fazer algo, que depois você usa a Uniswap para fazer algo. Por exemplo, você pode ter uma posição em um ativo, você pode pegar empréstimo a uns juros mais baixos que o mercado hoje, né? Que é engraçado, porque você consegue realmente mais baixo que o mercado tradicional, sem perder seu ativo, onde ele fica... A tua posição fica tokenizada, e esse é o pulo do gato. Isso, né? E ele te dá um empréstimo de uma porcentagem daquilo, e onde se o preço da criativa que você está dando cair, ele vai fazendo slashing, que ele fala, ele vai comendo um pedaço do seu ativo principal, mas você pode também ficar repondo a ponto de não ser atingido. E a partir disso, você consegue pegar um capital extra para colocar em outro protocolo. Por exemplo, você pode jogar dentro de uma pool que o Caio falou, gerar rendimento para pagar esse primeiro protocolo e com o tempo você vai pagando o empréstimo e ganhou o principal. Então, tem várias formas que o mercado começou a se aproximar para fazer. Então, fazer delta neutro com dinheiro. Por exemplo, você tem 100, você pega 70 emprestado, agora você ficou com 170 e que você pode fazer empréstimo delta neutro, né, que tem pessoas muito boas. Eu tinha uma época que eu tinha uma gestora cripto com o Gustavo Cunha, que antigamente ele fazia muito isso no Rabobank, ele era estatutário do Rabobank, e ele era fantástico nessa parte de delta neutro, que o pessoal acha também que é uma coisa simples, não é, mas depois disso, com a evolução do mercado, no último ano nasceu um protocolo que praticamente faz delta neutro automático. A Ethena, né? A Ethena. Então, e cria um produto estável a partir disso. O mercado vem evoluindo e procurando, né, dores para solucionar e é isso que a gente fala muito, como é que você cria token econômicos realmente que fazem sentido. Que eu acho que a gente viu uma onda de lançamento de tudo e agora a gente está vendo uma onda de realmente pessoas muito qualificadas fazendo token econômicos que fazem sentido para dores reais para o mercado cripto e para o mercado tradicional. E eu acho que é daí que a gente... eu acho que só antes da gente entrar nessa parte mais técnica, o investidor que deve estar assistindo isso, muita gente provavelmente conhece, mas muita gente também deve estar se perguntando, é muito legal essa ideia, a gente consegue ganhar yield, consegue emprestar ativo, a gente consegue prover liquidez, fazer market making, mas por onde que a gente começa? A gente começa por uma corretora centralizada, é mais fácil, por uma corretora descentralizada, que tem um yield maior. Qual a operação mais básica, né, do você DeFi? Tá começando hoje, o investidor que tá assistindo isso aqui nunca ouviu falar, vai procurar o conteúdo de vocês, com certeza vai falar assim, eu quero começar a fazer
né, yield hacking, prover liquidez e ganhar yield com DeFi? Como que ela começa? Bom, por exemplo, no mercado tradicional, né, vamos falar, no mercado de ações, para você ser o formador de mercado, você tem que ter uma banca, vamos dizer assim, uma quantia no seu patrimônio, assim, relevante, né? Você tem que ser, ou então você ser parceiro ali da Citadel, alguma coisa do tipo ali, para você, né, tá... Ou você tem que ter grana ou contato, é isso? ou você tem o QI, né, que indica, ou então você tá ali, né, com muita grana mesmo para poder fazer formar mercado no mercado tradicional, que é muito caro você fazer isso no mercado tradicional, né? É uma estrutura muito elevada e cara, né? No mercado cripto, a pessoa pode fazer com $1, certo? Numa blockchain mais barata, né? Não, se você for na Solana, se você for numa segunda camada do Ethereum, se você for, enfim, você consegue fazer com $1. Mas isso é um ponto interessante, porque entenda que o mercado é descentralizado, quando você faz uma pool, você compra e vende naquela faixa que você se comprometeu, né? No mercado tradicional, teoricamente, se você vê na história, a gente teve vários problemas na história, que quando teve uma grande crise, os market makers que eram obrigados a comprar e vender, muitas vezes deixaram de comprar na hora que tiveram a grande crise, né? Então, mostra que a eficiência do mercado descentralizado, quando bem construído, teoricamente, tende a passar e ser mais correto e mais, justo, equânime, trustful, né, do que o mercado tradicional, né? Então, eu acho que a grande verdade não é o que o mercado descentralizado é melhor que o... Não, é que a junção desses dois mercados vai se tornar um mercado mais justo e mais completo para todos, né? É isso que explicou, né, essa parte de você, por exemplo, prover liquidez, deixar num range, quando o ativo sai do range, às vezes você não entra. Vocês conseguem explicar isso pro pessoal? Porque... Não, é claro. Então, por exemplo, né, vamos supor, você tem hoje o que vamos começar do básico, né? Então, o que é uma pool de liquidez, certo? Uma pool de liquidez, imagina quando você tem uma casa de câmbio, né? Uma casa de câmbio, você tem ali, né? E essa casa de câmbio, ela funciona para as pessoas irem lá e trocar uma moeda pela outra, certo? Perfeito. Então, né, as pessoas têm dólar, elas vão na casa de câmbio, ela quer trocar por real, então quer trocar por euro. Ela vai lá e troca e paga uma taxa por isso, e a casa de câmbio opera e fica com aquela taxa, né? Então, no mundo cripto, para você, quando a gente fala de pool de liquidez, eu acho que eu acabei também trazendo muito esse nome assim, mas o nome técnico mesmo seria formar mercado, né? Quando você está sendo o market maker mesmo da parada, né? Então, pool de liquidez é só um instrumento para você ser o formador de mercado, né? O dono da casa de câmbio, né? Vamos dizer assim. E aí, né? Quando você está fazendo isso, você pode escolher dentro da sua casa de câmbio no mundo cripto quais moedas você quer ser o formador de mercado. Então, você quer ter na sua casa de câmbio dólar e você quer ter Bitcoin. Você quer ter dólar e dólar. Você quer trocar um tipo de dólar por outro tipo de dólar, como o SDT com SDC, dólar por euro, por exemplo. Também tem outros pares, né? E você também pode escolher formar mercado de, né, pares mais arriscados, né, que vão trazer também maiores rentabilidades. Então, uma Solana com Bitcoin é uma pool excelente. Eu, particularmente, amo essa daí, tá ligado? Porque essa daí é onde eu vivo, né? Particularmente, ela faz o quê? Ela é uma casa de câmbio que permite as pessoas trocarem Solana por Bitcoin. E todo mundo que chegar lá e trocar Bitcoin por Solana ou Solana por Bitcoin, eu ganho uma taxa, certo? Então, você também pode ser essa pessoa, você também pode ganhar essa taxa, né? E, né, para isso, você tem que abrir a sua pool de liquidez, que é o que a gente fala, né? Que é exatamente abrir a sua casa de câmbio. Você precisa abrir o seu pool ou você pode participar de um pool que já está feito? Então, você tem que ter apenas grana para fazer. Então, você tanto pode abrir um que não existe, né? Quanto você pode entrar no que já existe. E aí, o ideal é que você, como uma pessoa que está iniciando no mercado agora, procure os que já existem, porque realmente são mais seguros do que os que não existem aí, que
Os que não existem ainda são aonde tá a trincheira. Aonde tá o perigo. No último episódio, o Casta Cripto estava aqui com a gente. Eu acho que a explicação dele de um pool de liquidez foi uma das melhores explicações que eu já ouvi. Que é assim, cara, como vocês falaram, né? Você chega numa casa de câmbio, é como se fosse uma maquininha de venda que você troca real por dólar, seja lá qual for a moeda. Só que as moedas que estão lá para serem trocadas é só uma pessoa, uma entidade que coloca lá. Em cripto, são várias entidades. E o que o aplicativo faz é fazer com que não haja necessidade de ninguém confiar em ninguém para aquele negócio dar certo. Em suma, é isso. Mas tem um ponto interessante isso que ele falou. Eu acho que o Casta, né? O Casta é uma das pessoas que melhor se comunica nesse mercado, que é um professor. Mas existe uma coisa no mercado cripto que você tem que entender a tecnologia para conseguir entender onde está a oportunidade. O mercado cripto, ele tem várias blockchains, né? Como ele tem várias blockchains, existe uma dor no mercado cripto que o mercado como um todo, até o tradicional, ele busca eficiência, né? É uma busca por eficiência sempre, né? Então, todos os entes que estão no mercado, o custodiante, o cara que faz o câmbio, são pessoas que estão tentando buscar essa eficiência, né? O securizador e tal. No mercado cripto não é diferente. Então, como existe muitos, quando o Caio falou que existe vários dólares, porque existe o SDC, que é de uma empresa, existe da Circle, existe o SDT, que é da Tether. São $2 que teoricamente são 1 para 1. Então, por exemplo, existe algo de baixo risco que você pode fazer, é que ficar entre esses $2. Mas, teoricamente, se fosse só esses dois, eles teriam bastante gente institucional já olhando para ele. O porém é que cada blockchain que existe, que são consideradas blockchains camada 1, né, 2, eles têm um SDC e um SDT próprio. Então, para você estabilizar esse preço entre todas as blockchains, você precisa ter market makers entre a Solana e Cardano, entre Solana e Ethereum, entre Solana e Avalanche, entre Solana... Então, imagina o tanto de pares que existe, o tanto de liquidez e de eficiência que é preciso ser feito. Então tem muita oportunidade na mesa. Muito. E existe muita gente se especializando. Porque o que acontece, né? Vamos lá para a prática da pool. O cara chega lá e tem, sei lá, $100 mil depositado em uma pool, certo? O total dela, o TVL, que a gente chama, que é o total de valor alocado na pool, ele tem $100 mil ali. Né? Uma pool de, vamos dizer, Bitcoin com Solana, certo? Né? A partir desse momento, né, vamos dizer que você tenha, por exemplo, 10% desse valor que está lá depositado. Então, você depositou $10 mil lá. Aí, o que é que acontece? Você vai ter acesso a ganhar 10% de todas as taxas que gerar ali. 24 horas todo dia, todos os dias. Então, qual é o segredo da parada? Isso aqui eu nunca disse para ninguém, só na minha comunidade. Você tem que buscar exatamente os pontos de baixa liquidez e concentrar naquela região para você ter maiores resultados. Então, imagina que a distribuição da liquidez é uma curva de Bell, certo? Ela sempre vai se tornar, no longo prazo, se começou agora uma pool, ela pode não estar na curva de Bell, mas assim, com o passar do tempo, ela vai se tornando a curva de Bell, porque as pessoas acabam tendendo a colocar liquidez onde o preço tá ligado? Então... Só para quem não entendeu, né? O Bitcoin ele tá sendo negociado aqui a 106 mil, e aí digamos que seja um pool entre Bitcoin e dólar. E aí você pode ser uma pessoa que fala, eu só quero vender meu Bitcoin se tiver aqui $104 mil, né? Aí, beleza, você provê a liquidez para somente essa faixa de preço. É isso que você quer dizer, né? Pode prover só naquela faixa que você quer, tá ligado? Ou então você pode, por exemplo, chegar agora e dizer assim, eu quero montar uma pool hoje. Você quer montar uma pool? Você programa o seu dinheiro. Você está programando o seu dinheiro para agir de uma maneira. Qual é a maneira? Vamos dizer, ou você pode abrir uma pool hoje do Bitcoin 106 mil até os 150. O que é que significa? Você vai depositar Bitcoin na pool, e a partir do momento que ele subir de 106 mil, ele vai começar a vender esses seus bitcoins, né, para o mercado, porque a gente, quando a gente é formador de mercado, a gente está trabalhando com o fator contrário. Então, quando o mercado está subindo, as pessoas do mercado estão comprando. Eu, formador de mercado, estou vendendo. Então, quando o mercado está subindo, eu estou vendendo. Quando o mercado está caindo, eu estou comprando.
É assim que um formador de mercado trabalha, né? Então, Mas só para pontuar, você pode botar o limite. Então, por exemplo, o Bitcoin está a 105. Tá, eu posso dizer que eu vendo eu compro até chegar a 100. Ou então eu só começo a comprar de 100 até 90. Ou só de 90, eu posso criar da forma que eu quiser. E eu posso criar pools diferentes para cada estratégia. Entendeu? Isso que é legal. A blockchain ela é programável. Então, hoje, o DeFi está criando instrumentos para você conseguir deixar isso de uma forma altamente particular. Programável, né? e bem adaptado. Então, a sua estratégia. O que é que você consegue fazer? Você consegue, por exemplo, hoje, vamos dizer que você está especulando que o preço do Bitcoin vai para $150 mil, tá? Só que você, né, quer montar uma pool agora. Aí o preço do Bitcoin está em 106. Você pode chegar agora, hoje, abrir uma pool, né, criar uma pool com o preço do Bitcoin começando a vender a partir dos 150. E você vai dormir tranquilão. Você pode botar a partir dos 150, começar a vender, quando chegar no 160, vendeu tudo. Ou então, 170 vendeu tudo. 200 vendeu tudo. 500 vendeu tudo. Você que define. Né? E a partir desse momento, você vai dormir tranquilão. Enquanto o mercado não estiver nessa faixa de preço, você não vai estar ganhando nada, você vai continuar com a mesma quantidade de Bitcoin parado na sua carteira, só que programado para quando ele acontecer aquele gatilho, ele começar a fazer aquele processo. E o mais bonito é que quando você está vendendo ou comprando com pool, você está ganhando taxa. Então, para fundo, é uma coisa sensacional você fazer exposição comprando na baixa, enquanto o ativo vai caindo. Imagina, a gente falou na alta, agora imagina na baixa. Que é o hedge, né? Ainda tem um hedge, a taxa é um hedge, né? Imagina que você pode montar uma pool agora com 50% de drawdown com o Bitcoin agora, tá? Então, você tá vendo o Bitcoin a 106 mil, você pode botar ele para cair para 57 mil ali. Pronto, eu quero comprar Bitcoin do 106 até o 57. Eu posso botar uma pool dessa e deixar lá, só dólar. É um DCA automático para baixo. E aí, enquanto o Bitcoin cair do 106 e for para 70, 80, 90, ficar ali variando e tal, não sei o quê, eu tô ganhando minhas taxas. E a partir do momento que ele estourar de novo, do 106 para cima, eu não tenho mais nada ali, só tenho o meu Bitcoin. Só fiquei com meus dólares na carteira e mais as taxas. Caião, com 5 mil reais, dá pro cara fazer quanto, assim, em um mês? Cara, dá pra começar com $10, tá? Não tem limite, não. Tipo, não, eu sei, mas assim, pra o cara buscar uma rentabilidade ok. Vou dizer uma coisa, que okay. Vou fazer o clickbait aqui, que é... Um dia desse eu tava olhando, dólar pra dólar, tava dando aí... Eu vou olhar agora. Tava batendo aí de 12% a 18% ao ano. Em dólar. Cara. Você deixou o dólar travado e... Não, agora dá mais, pode ter certeza. Né? Existe risco estrutural de um Tether tá errado, que é uma plataforma que vale 200 bilhões alocado em dólar. Né? E o risco do protocolo também... Mas assim, 200 bilhões de dólar alocado, você para pensar o que ele compara aqui no Brasil de estrutura, né? Então, não é uma brincadeira, né? Tipo, é o Trump comprando essa empresa, né? Hoje a alocação do Trump lá é o SDC e o SDT, eu acho, né? Pelo que eu vi. Então, assim... O SDC e o SDT agora tá pagando 62% no ano. Cacete. Não, mas esse pool aí é onde? É só Qual é na Radium. Qual é a O SDC e o SDT na Radium pagando 62% no ano agora. No DeFi aqui. Quem quiser olhar aí, DeFi.xyz. Faz o jabá. A plataforma cai, pode fazer. Não, mas vai ter mais. Aqui é super interessante falar isso, né? A gente mexe muito com pool e a ideia do Caio de montar DeFi Station foi uma dor... do Rogério e do Jonah, né? Nós somos 3 cofundadores ali também, né? Do produto Deck também entrou, né? Mas eu acho que uma das coisas mais legais deles foi o quê? Cara, é uma dor que a gente tinha em olhar quando a gente buscava pools em várias plataformas, que eu não vou falar o nome aqui, né? Mas, e não tinha nada que trouxesse algo filtrado, alinhado, consolidado. Essa é uma dúvida do mercado de cripto. Na realidade... Quando você vai ver qualquer indicador, métrica, alguma coisa, você não tem um lugar que consolida tudo. Quando tentar fazer pool, que eu acompanhava os seus vídeos, eu falava, como é que eu vou... Eu olhava em vários lugares e eu tinha esse problema.
Entendeu? Então isso é muito, Não, muito da hora. o que acontece, né? No DeFi State, na realidade, quando a gente criou ele não era para ser um produto. Ele não era para ser disponibilizado para ninguém, era pra gente usar só, entendeu? Era só pra gente, a gente só usava só a gente, era eu, o Rogério, o John, o Deco usava, ninguém passava pra ninguém não, Vou irmão. entrar pra criticar só, muda isso, faz isso. Aí ficava lá, É ótimo, aí pra criticar. eu ficava olhando assim, aí teve um dia que a gente, caralho, não dá pra gente fazer um produto, né? Só botar É um produtaço, cara. Internacional, né? Um muito produto. top, mano. Esse é o doido de você empreender em cripto, né, cara? Tem pouca competição. Peter Thiel fala, cara, competição é ruim. Que você quer um mar aberto. Blue Ocean. Então vai pra onde tem pouca competição e muita oportunidade. Acho que cripto é muito isso, velho. Eu acho que cripto, cara, é assim, eu não acho que tem pouca competição. Eu acho que tem... Comparando ao que pode ser, né? É assim, eu acho que cripto, cara, ele tem uma competição também muito qualificada. Então, assim, você tem que achar produtos, né? Isso eu falei, hoje o cripto antigamente era uma promessa, era um sonho. Então o pessoal lançava uma coisa, o pessoal corria pra dentro pra viver. Não tinha nem como, não explicava nem como é que ia chegar lá. As pessoas, né? Vamos comprar anteninha, vamos comprar não sei o quê, vamos negócio de correr que te paga pra correr, pra assistir TV. Como é que era o nome disso? Não é só Era na Bitcoin, Solana, não. era Né? na Solana isso daí, né? Eu não vou entrar nomes não, mas... GMT, aí mas hoje não, hoje eu noto que aumentou muito o público, né, de programadores, de pessoas muito inteligentes. Eu acho que existe uma qualificação de programadores alto nível em cripto hoje, né, que não existia lá em 2017, né. E eu acho que eles estão realmente hoje trazendo coisas assim impensáveis para trás, né? Eu acho que o mais legal de olhar um protocolo hoje, ou um produto, é você olhar e falar assim, poxa, caraca, tava aqui, ninguém viu, né? A própria Ethena, né, que ela faz esse delta neutro, é incrível esse protocolo, né? Enfim, tem outros, mas eu acho que é muito interessante você olhar a direção da criatividade das pessoas que, né, são milhões de cabeças tentando solucionar, e aí às vezes o cara cria aqui, não conseguiu, mas o cara que estava criando outra coisa juntou com a ideia dele e já cria um produto melhor, e é uma construção. É por isso que a gente fala que é um Lego Money, né, que é um Lego que eu vejo que você fez, gostei, então quer dizer que se eu tenho isso, eu posso juntar esse Lego e criar um mais alto, e vai montando, e acaba que muitas das estruturas, elas servem como se fosse que dá para encaixar nesse Lego. Então, por exemplo, as pessoas que fazem a parte de pool, usa a Aave, usa outros protocolos de empréstimo, que usam o protocolo de empréstimo, acabaram depois montando uma parte de fast flow, que eles conseguem fazer com grande velocidade para alguns específicos usos, né? Então é fantástico, sabe? Você vê a construção que está sendo criada e o tamanho do uso case que isso pode bater no mundo real, principalmente para onde a gente está indo agora com AI, com tudo, né? Com toda essa velocidade. Total. O que é muito legal de cripto é que os protocolos, né, são a maioria de código aberto, então você pode realmente reutilizar o código para poder fazer uma junção. Eu fiquei com uma dúvida sobre essa parte de pool de liquidez, porque assim, você falou que você pode montar o seu próprio pool de liquidez, ou você pode entrar no pool de liquidez que já é maior, né? Então vamos supor o pool de liquidez de Bitcoin e Solana, que foi o exemplo que você deu. A gente está num protocolo que tem vários pools de liquidez. Como funciona essa prioridade de execução? Porque, por exemplo, você tem o seu pool de Bitcoin e Solana e eu entrei num outro pool de Bitcoin e Solana. A gente programou talvez as mesmas faixas de execução, tanto de compra e de venda. Como é que funciona a execução? O seu vai ser executado primeiro que o meu, por quê? Pelo tamanho do pool? Como é que funciona isso? Não, na realidade, imagina como se depois que o pool de um par de ativos está criado na rede, né, na corretora, ele é o mesmo para todo mundo. Para todo mundo, é um único pool. É um único pool para todo mundo, entendeu? Aí você pode programar as faixas internas. Aí dentro dele você programa os preços da área de negociação que você quer participar, como a gente explicou aqui mais cedo. Que é quase um pool dentro do pool, entendeu? Entendi. Porque se você quiser bater só no 103.244, vai ficar só lá você. Agora, por exemplo, existem também diferenças que acontecem, por exemplo, né? Você pode montar uma casa de câmbio e dizer assim, uma pool, né? E dizer, minha taxa aqui eu cobro 0,3%. Aí ele pode chegar e dizer assim, não, peraí, eu quero abrir uma casa de câmbio aqui, eu quero cobrar 0,25%. E aí o que acontece? O mercado, ele busca eficiência. Então, as rotas das corretoras todas, elas vão buscar eficiência. Então, quando um agregador vai trazer
o melhor swap para o cliente final lá na ponta, que é a melhor troca que ele vai receber ali pelo ativo que ele quer trocar, né? O agregador pesquisa quem é que tem a taxa mais eficiente. Então, se você tem uma taxa mais barata do que ele, você vai conseguir entrar na rota com o tamanho da sua liquidez. Então, vamos dizer que o trade, né, é maior do que o que tem a tua liquidez. Aí ele vai usar a tua liquidez e depois ele vai passar para dentro. Mas aí tem as loucuras, né? Tipo, quando o Trump lançou a loucura, o meme dele, imagina que não existia nenhuma pool. A pessoa que lançou a pool, só que teve gente que lançou a 5%. É 5%, mano. Então imagina um volume de 100 milhões a 5%. Imagina tu tradando, tu ganhando taxa 5%. Imagina que você tem um volume de... Vamos imaginar, começou agora. Isso é muito interessante. Começou agora. Então, de repente, lançou um token que não tinha, e alguém chegou lá, ganhou os tokens, as pessoas ganharam, compraram, e aí ele botou lá para prover, e a 5%. Só que a 5% que ele botou, exige um volume mundo de 100 milhões, e existia um dinheiro lá realmente para rodar a pool de 1 milhão. Então quer dizer que a cada transação você faz 100 vezes, porque você está fazendo 100 vezes a demanda, entendeu? Cada milhão ali está rodando 100 vezes, porque a demanda são 100 vezes. Então o yield vai para o espaço. Vai pro espaço. Por isso que eu tô falando, aquele negócio que eu falei mais cedo pra vocês, ficou um pouco técnico, né? Mas é a questão do quando você busca as áreas das pools que não tem liquidez, é lá que tá o ouro. Só que as pessoas se assustam. Como que você mede o risco disso aí? Porque, tipo, a gente vê... tinha as Popsicle da vida lá em 2021, como é que era o nome? Eram as aplicações lá do Daniel Sexta, que tinham um APR, assim, absurdo, mas que aquilo aí não é sustentável 100% do tempo. Então é uma oportunidade que ela some. Respondo rápido, cara. Você acredita que o token do meme do Trump vai durar 5 horas? Acho que sim. Então faz 4. É isso que você olha na hora de você vê liquidez. Você vê o volume. Esse é o red flag, assim. Você estuda, né? Que se faz sentido. Se acha que vai ser se vai existir uma demanda mundial disso, ou local, ou o que for. Vê o volume explodir. Você tem vários indicadores, né? Cara, olha o tamanho do volume para do tamanho de liquidez. Olha quem é a pessoa que está lançando. Olha. E assim, tudo bem. Mesmo que seja uma coisa que não vai viver muito, mas quanto ele vai viver? E qual é o histórico dessas coisas que não vivem muito? Né? Então, ele virou especialista, então ele consegue identificar bem, né? Como quem está no mercado consegue identificar, mas ele que está realmente ali com a comunidade dele ali, tipo, estudando isso, eles conseguem ver coisas que às vezes ninguém vê, né? Assim, com o passar do tempo, você fazendo isso rotineiramente, assim, corriqueiramente, você percebe que existem momentos do mercado, assim, eu até falo pra galera, deu pra ver que o mercado ia cair antes de ele cair, só por causa do volume das pools. Então, como você forma mercado, você está olhando na prática o volume do que está sendo negociado nas coisas mais randômicas que tem. Então, o interesse, né? Você pode ver como está a liquidez em DeFi antes de você... E o interesse, né? A demanda, como é que está a demanda, como é que está o apetite a risco, entendeu? O apetite a risco da galera. Sobre isso aí, né? Porque o que tem em cripto é interesse por especulação, né? Então, quero tentar ganhar dinheiro nesse movimento de apetite para o risco, e aí o cara vai tentar capturar essa oportunidade. Porque a demanda não é o RSI, entendeu? Mas... só que na exchange você vê o RSI pela compra e venda. Na pool de liquidez você tem o dado real, porque você está vendo. O volume. Só quem vê na exchange, teoricamente, vê para trás. Vê para trás. Né? No DeFi você vê ao vivo. Né? Essa é a beleza da parada. Era isso que eu queria perguntar. Tipo, eu acho que talvez a resposta seja não, mas existe alguma época mais atrativa do que outra para você provar liquidez? Tipo, fazer pool de liquidez? Não, vamos dizer... Porque, óbvio, você tem menos liquidez, vai ter um yield maior, mas... Não, vamos fazer o seguinte, ó. Pool é um instrumento, certo? Andar de bicicleta, tem época melhor para você andar de bicicleta? Não. É andar de bicicleta. Então, pool é do mesmo jeito, certo? Você pode formar mercado de, por exemplo, Bitcoin com dólar. Você pode passar o ano todo, 2 anos, 5 anos, 10 anos fazendo isso e com a mesma pool, sem desmontar ela. Tá ligado? Então, Bitcoin com dólar, Solana com dólar, você pode ir fazendo várias, né?
Acho que ele perguntou mais no sentido de ser mais rentável, né? Agora, isso, as isso. mais rentáveis, né? As que são o high yield, vamos dizer assim, onde tem o yield hacking que eu chamei, né, lá atrás, é exatamente a questão de você procurar as que têm menor liquidez, né? Então, quanto menor a liquidez, como eu estava falando para vocês, maior a capacidade dela ter um retorno no curto prazo. Por quê? Porque o volume, a gente ganha taxa acima do volume. Então, se tem muito volume e a moeda é nova, especialmente, por exemplo, tem muita meme coin aí que a gente fez, ganhei muito dinheiro fazendo pool de meme coin. Então, você por exemplo, você deposita numa pool de meme Solana e uma meme coin qualquer, certo? Essa pool, ela é uma pool extremamente arriscada, porque a Solana você sabe que ela vai sobreviver. Já, meme. Agora, meme, você não sabe quanto tempo ela vai ficar ali, né? Então é aí que tá o critério da parada. Você tem que ser sagaz o suficiente para entender que você tem que entrar e sair quando você tá fazendo essas movimentações de curto prazo. Tem um ponto interessante que para responder, quando o mercado está mais aquecido, teoricamente tem mais volume de compra. Então, assim, realmente quando o mercado está mais aquecido, quando tem mais atenção no mercado, teoricamente tem mais oportunidade, né? Mas não quer dizer que quando o mercado não está desaquecido, não tem oportunidade, né? Existe um mercado muito grande para stable, né? Mas por isso que eu agora... tava dizendo. Agora eu acabei de mostrar, pô. O SDT com SDC pagando 60% do ano. Loucura. Tipo... 60% do ano, E às né? vezes, Tipo, mas é importante falar que mesmo quando é dólar para dólar, quando são em redes novas, existe um risco da rede, que é o risco de crédito da rede, né? Ela pode ser hackeada e tal. Mas existe também, você pode fazer dentro de redes muito grandes, né? Dentro da Ethereum, né? Ethereum para Ethereum. Então, existe a forma de... Lógico que o yield vai baixar um pouco. Porque tem mais gente formando. E tem menos risco. E você está sendo recompensado pelo risco Exatamente. que você E tá mais tomando. liquidez. É eficiência de mercado, né? No final das contas, é liquidez, pô. Entendeu? O yield não é ruim na rede Ethereum em detrimento da outra ser maior. É porque tem mais liquidez na rede Ethereum, então ele acaba diminuindo. Então, se você tem mais dinheiro, você consegue ter mais segurança fazendo uma pool na rede Ethereum, mainnet principal ali, do que numa rede aleatória qualquer. Vamos dizer, se você é um institucional, você vai fazer uma pool, né, de, sei lá, 10 milhões de dólares. Você não vai pegar esses 10 milhões de dólares e vai tacar numa pool lá na Solana, ali, numa corretorinha qualquer ali, tá entendendo? Sim. Porque você vai ser o maiorzão de todos. Então, assim, não é interessante nem você ser o maior da pool e nem o menor, entendeu? É bom você estar ali. Pegar a pool no começo e... Não, acho que não é nem que no começo, não existe isso. É mais você participar dos ativos que você gosta, né? Montar a pool é só dos ativos que você gosta e quer ter na sua carteira e quer acumular mais. Você quer aumentar mais a quantidade daquele ativo? Monta uma pool, que é a melhor estratégia que tem. Não, legal. Tem um risco, né, quando você tá provendo liquidez, que é o impermanent loss. Vocês podem explicar pro pessoal o que é isso? É muito simples. Se você comprar, por exemplo, a Ethereum a 3 mil dólares e ele cair para 2.500, você tá no impermanent loss até que ele volte acima dos 3 mil dólares. Pronto, é isso. O impermanent loss é sempre ligado a algo, né? Então, o impermanent loss é ligado ao dólar, nesse caso. Você está comparando o valor em dólar. Então, se você está olhando para o dólar e o teu tu comprou um Ethereum, tem um Ethereum, mas o valor em dólar caiu. Então, você tem um impermanent loss, que é uma perda impermanente, porque se você não vendeu. Então, se ele bate e volta, quer dizer que você ganhou a taxa, além do preço que acumulou, né? Se o pessoal fala, por exemplo, você comprou o dólar Ethereum a 2 mil dólares e ele caiu para 1.800. Então, você ganhou taxa caindo. Mas quando ele vai para 2.200, você ganhou, além da taxa caindo, subindo, você ainda ganhou mais 200, além das taxas, entendeu? O impermanent loss, ele é exatamente isso que eu falei, velho. Você comprou o Ethereum a 3 mil, ele foi para 2.500, você tá no impermanent loss de 500 ali, aguardando ele voltar para 3 mil, para você zerar o seu impermanent loss. Na pool funciona do mesmo jeito. Né? Você montou a pool com o Ethereum 2.500, ele caiu para 2.200. Você tá no impermanent loss até que ele volte. Aliás, se por exemplo, você colocou a sua casa de câmbio com um range, por exemplo, assim, o Ethereum 2.500, o preço dele agora atual, você colocou de 2.500 a 2.000. Se ele baixar dos 2.000, que é o teu preço mínimo da tua pool, tu começa a entrar no IL. E para tu sair do IL,
tu tem que esperar ele subir do teu preço mínimo. Ou seja, entrar na tua faixa de novo. Então, você fica no IL enquanto ele entrou na sua faixa e saiu e não voltou. A partir do momento que ele volta, você zera o impermanent loss e você, né, fica totalmente livre disso. Então, isso é muito interessante que no mercado cripto muita gente se desespera quando a pool sai do range, né? Acho que, eu errei, eu perdi. Não é assim que funciona. Você só tem que dar tempo ao tempo se você acreditar naquele ativo, logicamente, né? Então, se você está numa pool de Solana com Bitcoin, vai ter momentos que o Bitcoin vai estar acima, vai ter momentos que a Solana vai estar acima. Então, você vai estar entrando e saindo dentro da faixa. Só que o ideal é que ao longo do tempo você se mantenha dentro dela, que é ali que você vai ganhar as taxas. É interessante isso que ele falou também, porque o que ele falou é a realidade. Você tem que estudar o ativo. Porque se você acha que o preço variou, mas o valor não, então faz sentido você estar posicionado, né? Porque em cripto tem muito essa questão. A gente fala muito de preço e valor. O fato de a pessoa estar posicionada, independente da volatilidade, né? Porque as pessoas falam de volatilidade como se fosse risco. E volatilidade não é risco, Não é. né? Volatilidade enfim, dá pra gente debater horas sobre isso, mas volatilidade é um comportamento de medo e ganância. Risco é quando os valores daquele ativo se perderam, né? Então o valor se mantém, ele continua tendo aquele valor, né? Uma coisa acontece em ações. A empresa, às vezes, está super bem e ela perde 20% para um mau humor de mercado, para outros variantes que não tem nada a ver com ela. O valor da empresa está lá, né? Eu acho que isso é uma coisa que em cripto a gente tenta muito bater isso, né? Para as pessoas entenderem que mas o mercado caiu. Tudo bem, mas o valor está lá, né? O valor de longo prazo, né? O estudo de longo prazo, a visão. Que é por isso que o BlackRock fala que se você comprar Bitcoin com uma janela de 3,3 anos, você sempre ganha. Até hoje, matematicamente, sempre bate. Pode mudar? Pode, mas a história até hoje é que é positivo. Então, isso é uma tese que eu achei super engraçado, porque ele está indo nos institucionais, nos bancos do mundo todo, vendendo essa tese, mostrando. É super interessante você ver a maior gestora do mundo mostrando matematicamente que é um ativo seguro, que é independente da volatilidade. Porque tem valor. E uma das coisas que o Larry Fink, o CEO da BlackRock, tem batido muito em cima depois do advento dos ETFs de Bitcoin lá nos Estados Unidos é a questão da tokenização. E, a gente tá falando aqui de DeFi, é uma coisa que tem tudo a ver e que eu acho que deve sugar um pouco desse fluxo lá na frente de tokenização de ativos. E aí, a gente tá falando de recebíveis de placa solar. Qualquer coisa pode ser tokenizado e jogado num pool de liquidez entre duas coisas e você negocia aquilo instantaneamente, né? E aí a gente queria botar uma lente aqui nesse assunto, André, sobre o movimento de tokenização aqui no Brasil. Onde é que você está vendo áreas de interesse? Se tu tem assim ideias de timeline do nosso progresso aqui em relação a ter isso no meu celular, conseguir negociar ativos que geralmente seriam ilíquidos de forma fácil. Bem... O que seria tokenização? A tokenização, ela, aqui no Brasil, ela sofreu uma onda muito boa, né, devido ao Banco Central daqui ter tido uma visão muito construtivista positiva para cripto, né, na época do nosso antigo, né, presidente do Banco Central. E aí a gente tinha uma visão que foi testado, fizeram um sandbox, então foi uma coisa muito interessante que a gente, por exemplo, a Lick, ela nasceu na pandemia, né, eu e o Coquieri, e a gente tinha uma visão de construir algo que seria mais eficiente, mas a gente teve sempre uma visão, até pelos nossos investidores, né? A gente recebeu investimentos do Itaú, da Galápagos, enfim, a gente tem investidores muito institucionais, a gente tinha muito essa visão de fazer isso de mão dadas com a CVM, né? Tentando mostrar que existem eficiências, porque no final, cara, o mercado tradicional, ele existe duas coisas. Existe uma pessoa que emite e alguém que distribui. Compra. Alguém compra e alguém emite, né? Todo mundo aqui no caminho é uma pessoa que entrou no caminho para oferecer um serviço para proteger ou para facilitar o mercado. Então, o custodiante, o distribuidor, enfim, todos esses players entraram por algum motivo, né? Não é à toa, porque a gente passou por situações horríveis, como
boi gordo e tal, enfim, é para proteger o mercado, para não acontecer coisas que já aconteceram, que foram muito ruins para o mercado. Mas hoje a tecnologia está se provando que é possível fazer muita coisa de forma onde a tecnologia ela autossupre essa equação. E o que a gente tem feito hoje é muito o seguinte, é tentar mostrar passo a passo o que é possível. Então a gente vai lá na CVM e pergunta, cara, olha isso aqui, vamos fazer um teste, isso aqui funciona, tal. Pode, então vamos testar isso aqui. E isso é um passo a passo, é uma construção de uma narrativa para mostrar que é eficiente, que funciona, que é seguro, né? Então eu acho que a tokenização ela tende a ser muito grande, por quê? Porque a partir do momento que todas as ações forem tokenizadas, né, que o mercado imobiliário, né, que tem pessoas muito boas fazendo um trabalho fantástico aqui, como o André, lá, né, que vai ter até um evento dele aqui em São Paulo sexta, estão fazendo trabalhos de construção jurídica para que isso seja possível, né, para que você não fique, porque realmente como existem muitas regulamentações, cartórios e tudo, como é que você encaixa isso de uma forma inteligente a ponto de você não precisar você não pode usar a tokenização simplesmente para falar que é tokenizado. Tem que ter uma eficiência. Você tem que realmente criar algo que gera valor para alguém no final. Tanto para o empresário que tokeniza, quanto para o usuário ali que vai comprar, né, a tokenização. Então, eu acho que existe essa construção em conjunto dos usuários, das empresas. Então, eu acho que é mais um trabalho assim, de mão dadas que o mercado está fazendo em conjunto. E eu acho que está sendo um bom trabalho aqui no Brasil. Eu acho que no Brasil a gente teve realmente um passo na frente de muita gente assim, no mundo, né? A grande questão é isso, é que onde, até, se a gente vai continuar com esse trabalho, né? Se vai ser permitido, até onde vai ser permitido esse trabalho, e para a gente também não perder espaço para outros países que agora estão avançando muito forte, né? Que é o caso dos Estados Unidos, que realmente agora estão... É impressionante, eles abraçaram o cripto e estão, né, criando uma agenda O Trump muito hoje positiva. anunciou que vai tá lançando a carteira dele. Carteira? Carteira do Trump. Carteira cripto? Carteira de cripto Caramba. do Trump. Ele lançou um projeto próprio, né, de cripto, né, DeFi, né, tá comprando, né, fazendo a mesma estratégia da Quer dizer, o MicroStrategy. presidente americano, cara. Uhum. Quer dizer, quem diria? Quem diria? Quem diria, mano? Quem diria, mano? Isso aí é... Nem ninguém no mundo, assim, o cara mais bullish no mercado, ele não conseguiria Falaria imaginar essas coisas, não, exato. que isso iria acontecer. Até né? porque ele mesmo falava mal de cripto uns anos atrás, né? Então, É. só que aí a família dele foi desbancalizada, né? Aham. Quando a família dele foi desbancalizada, ele sentiu na pele como é a dor e o prazer. Qual é o né? valor, né? Qual o valor da parada. Então, assim, realmente, mano, pra quem sente a dor mesmo da parada, Instantâneo. é instantâneo. É tipo, você nem tem mais dúvida. Uhum. Você nem quer outra coisa mais. Sim. Essa é a pegada do Bitcoin, assim. Eu sei que por isso que muita gente vira maximalista mesmo, porque realmente é surreal, assim. Eu acho que eu acho que a gente está conseguindo passar melhor a educação, né, de que antigamente era muito linkado, existia uma narrativa muito de crime, né. Hoje eu acho engraçado quando a pessoa me pergunta isso, mas a pessoa usa muito para fazer coisa errada. Eu falei, cara, se eu fosse fazer uma coisa errada, eu não faria com Bitcoin, não. Porque o rastreio do Bitcoin é muito maior do que o dinheiro hoje, né? Então, Tipo, é impressionante. Se você for... A gente pode dar até nomes de algumas plataformas aqui que são públicas, que você vai lá e busca o rastreio, você faz o rastreio de qualquer carteira, você vê para onde foi, ele cria uma rede neural mostrando todas as comunicações dessa carteira. Então, assim, hoje não faz sentido você querer usar isso para algo, tipo, ilícito, assim, na minha opinião, e né? eles falam que o Bitcoin, ele é utilizado para atividades ilícitas como se o dólar nunca tivesse sido utilizado para atividades ilícitas também. Tipo, Tudo, né? Na verdade, tudo. tem essa visão, né? Se você vai... Você vai ter você tem um carro, né? Ou se você usar o carro para algo errado, ou certo, você não vai tampar todas as janelas do mundo que alguém pode pular da janela, né? Começa a criar um excesso de regras, né, em cima da exceção. Então, é um perigo isso, né? O pessoal fala muito isso, né? Que você tem que tomar cuidado, porque aí quando você troca, né, um pouco de controle, né, em cima de segurança, em algum momento você pode não ter nem a segurança, nem o controle. Nem liberdade. Sim. Ô, Deco, uma pergunta de tokenização que eu fiquei na dúvida. Hoje você enxerga que tem alguma área mais promissora para ser tokenizada? Tipo crédito, equity, precatório, imóvel?
Cara, eu acho que o mercado hoje de crédito já está indo muito bem, né? Principalmente a parte de antecipação. A gente criou o TEDIC, né? A gente criou esse veículo que é a tokenização do FDIC, que está funcionando muito bem no mercado, que foi feito, né, mostrando para a CVM e tudo. A gente lançou agora uma securitizadora toda em blockchain, que é uma inovação da Leak. E a gente está tentando realmente trazer valor para o mercado, né? Para o mercado, assim, como é que eu melhoro a eficiência dos players do mercado. E a gente tem uma visão de longo prazo. A gente acha que, cara, imagina quando realmente a parte imobiliária for tokenizada, porque aí, né, a eficiência de registro vai ser fantástico. Só que imagina que todo esse valor hoje que está parado vai poder servir de sintético para tudo. Então, imagina o tanto de liquidez que vai entrar no mercado. Então, porque é difícil de explicar, mensurar para onde vai o mercado, né? Exatamente. Porque todo mundo tem bens, mas... E colateral real, né? Porque tudo vai poder ser colateral. Hoje já tem muito colateral sintético alavancado, né? Que foi o problema que aconteceu lá em 2008, né? Que foi a grande papoco, porque o pessoal estava fazendo sintético do sintético do sintético. Imagina que você realmente não precisa fazer o sintético do sintético, você pode fazer sintético de algo que estava ali, né? Um ativo que é reconhecido, só não né? tinha liquidez. Exatamente. Não tinha a capacidade de você fracionar, por exemplo, recebíveis de um estacionamento. Entendeu? Essa questão de liquidez é engraçado, porque a volatilidade ela vem muito dessa questão da liquidez. Quando você, na pandemia, você tem um apartamento de vale R$1 milhão, na pandemia, se você quisesse vender ela, um apartamento, quanto que valia? Porque o valor do Bitcoin, ele é em cima, por exemplo, da cripto, é em cima da última compra. Então, se alguém chegasse para você oferecendo para comprar teu apartamento a 200 mil, o teu apartamento naquela hora valeria 200 mil. Você poderia não vender, que é o que acontece tal. Mas o mercado precificou a última tentativa de compra a 200 mil, né? Então, é uma coisa, por isso a gente fala que o preço e o valor realmente não tem muito a ver, né? Porque você pode falar, não vou vender meu apartamento de 200 mil porque não vale isso. Meu apartamento vale R$1 milhão. Você tem o registro disso. Aí o mercado vai falar, tudo bem, pois espera um pouco. Espera voltar, né? Espera ter mais liquidez, mais gente querendo comprar para valer R$1 milhão de novo. Então, isso é muito parecido. Só porque dentro do mercado imobiliário não tem essa pessoa com liquidez instantânea toda hora. Não tem um gráfico do preço do apartamento, né? Mercado cripto tem 24 horas. 24 horas. E isso também é mais difícil de manter um preço estável porque é 24 horas. Então, essa volatilidade que acontecia antes era muito devido ao tamanho do mercado. Quando o mercado começou a aumentar, ele começa também a estabilizar. Isso aconteceu no petróleo, aconteceu em vários outros ativos, né? Você acha que isso vai rolar com os imóveis? Tipo, a gente vai ter, por exemplo, uma plataforma que consolida o preço de imóveis em tempo real, todos tokenizados no futuro? Isso seria muito legal, cara. Mas já tem, nos Estados Unidos você tem plataformas que você vê quanto que vale aquele imóvel. Como é que é o nome? É Zig, né? Acho que eu esqueci o nome também. Sei lá. Mas é uma API que tem lá. Eu tava lendo na semana passada até, cara, uma coisa, porque um cara tava me apresentando um projeto de blockchain para antecipação de compra para, enfim, mas é super legal que a gente está estudando. E o cara que é do mercado financeiro, 10 anos no mercado financeiro e tal. Então, assim, é isso que eu tô falando. As pessoas estão procurando essas ineficiências, né? E eu acho que a blockchain, ela ajuda muito isso, porque ela dá acesso a você estruturar isso de forma matemática sem precisar desses entes que normalmente ficam com um pedaço, né? Normalmente, o que acontecia no mercado tradicional é que você tinha que chamar uma pessoa do mercado para conseguir meio que validar que aquele teu ativo é aquele ativo, ou que aquele teu processo está certo, ou que o teu dinheiro está ali na conta. Né? Hoje no mercado... Você quer perguntar alguma coisa? Não, mano. Tipo, no mercado de tokenização, né, você acabou de trazer claros argumentos do porquê que é um mercado que tem um potencial absurdo e vai facilitar a vida de todo mundo. O que você acha que é o principal desafio, assim, pra escalar esse mercado? É regulação? Eu acho que... Eu sempre falo que, às vezes, o empreendedorismo no país tem muito a ver com você se adaptar com as regras daquele país. Né? Se parar para pensar, muitas dessas empresas que a gente conhece hoje e tal, eles tiveram sacadas de oportunidades de produto ou de mercado que conseguem se adaptar a uma situação de uma regulação, de um regulamento
praticado naquele momento. Uhum. Eu acho que o que é preciso realmente são regras, né? Eu acho que a falta de regras é o que prejudica o mercado, né? Eu acho que quando você não regula e não diz o que dá para fazer, o que não pode fazer e tal, mesmo que depois você vá ajustando, eu acho que isso é ruim para o mercado, porque para o empreendedor, porque é aquela história, né? Você tá jogando bola aqui, de repente o cara fala, Agora é basquete. agora é basquete. Agora aí tu tá perto da cesta que era Virou futebol, tênis. agora a cesta é do outro lado, entendeu? Tipo, então acho que a falta de regra atrapalha muito. Mas as regras não de uma forma, né, regra de forma para prejudicar, né, para controlar. E sim porque eu acredito que quando você cria muito controle de uma regulamentação, você afasta o empreendedor vai montar a empresa... Jurisdição que dá certo, né? Vai montar em BVI, vai montar em Curaçao, vai montar lá sei lá, nos Estados Unidos, vai montar lá em Londres. Então, eu acho que você tem que convidar, na verdade, o empreendedorismo a vir, a tecnologia, a inovação. Você não pode perder essas pessoas, né? Porque eu acho que é quem traz o dia do amanhã, né? Então, acredito que eu acho que o Brasil ele teve um papel bom nisso nos últimos anos. Tomara que continue. Nossa visão é essa. Animal. Cara, a gente, que é 80, 90% dos convidados que a gente trouxe até agora, foi muito focado em Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin tá muito em voga por conta... Até eu acho que... me perguntaram uma vez no Instagram, recentemente, cara, o Bitcoin tá na máxima, por que tá todo mundo assim meio pra baixo? Porque eu acho que tá todo mundo under no Bitcoin e over em altcoins, né? Mas tem muita coisa interessante em altcoins, altcoins aqui fazendo um adendo aqui para coisas além do Bitcoin, né? Vocês acham que o maximalismo bitcoiniano, ele tá limitando, às vezes, a perspectiva de quem tá entrando no mercado e só entendendo Bitcoin? Acho que é um caminho que, no final das contas, cada pessoa acaba trilhando, né? Então não tem muito... as experiências da pessoa que vai dizer ali se ela tem que ir para um caminho ou para o outro. Né? Eu acredito muito assim no DeFi, eu acho que é uma revolução muito grande no acesso das pessoas, na democratização do acesso a esse tipo de instrumento, essas ferramentas. Então eu gosto demais disso. Tem complementariedade nos dois. Eu acho que com certeza eles se complementam, não tem como você ficar dizendo, é um instrumento, como eu falei, a bicicleta tem um momento para usar, não, você usa quando quiser, entendeu? É oportunidade. Então, tipo, aparece a oportunidade e você acaba usando. Então, eu entendo os maximalistas, especialmente nesse momento do ciclo, eles são gerados, né, as milhares, as centenas, né? Agora que nem o quando bate o Bitcoin, ser maximalista... tá na... Pô, bota lá no canal do YouTube lá, tá bonito. Né? Eu sou maximalista, né? Agora, né, é bonito. Mas, em algum momento a gente tende a ver a doideira de novo acontecer, a loucura, né? Tipo, a insanidade. O Bitcoin, ele tende a verdadeiramente a fazer aquele movimento de em algum momento dar uma estralada, ficar muito forte, muito além do que ele já está com a questão da dominância ali perante as altcoins. E aí, por exemplo, no ciclo passado, ele chegou a 74% de dominância do mercado cripto. Então, a cada $1 que tinha no mercado cripto, cada $100, 74 era no Bitcoin. Então, realmente, quando a gente está falando disso, né, no ciclo passado foi assim. Nesse ciclo agora a gente está com cerca de 64, 65. Vocês acham que esse ciclo tá diferente? E por quê? Eu vou só responder essa questão do Bitcoin antes. Você queria falar alguma coisa? Assim, eu acho que o Bitcoin, quando ele é um ativo fantástico, né? E é difícil de reproduzir, né? Até, assim, o Satoshi fez uma coisa, né, que praticamente que deu de presente para a humanidade, né? Tipo assim, até o fato de ele ter sumido, né, isso é um presente, e até o fato de ele ter chegado ao tamanho que tá, hoje o Satoshi nem é tão mais relevante, tá ligado? Em relação a tudo, né? O tamanho, ainda tem o quê, né? Porcentagem ainda, hoje não seria um... Ele passou o Bill Gates hoje, né? De patrimônio. Ele não seria mais, cara, assim, já teve problemas mais sérios em cripto, em nível de concentração, como aconteceu em 2013, Mt. Gox, do que hoje seria o Satoshi. Mas eu acho que Bitcoin, quando você é olhado em relação às moedas estatais, pô, é incrível, né? Porque imagina que
o governo, ele tende, né, pelo menos historicamente, a gastar mais. Diluir. Porque existem visões de um lado ou do outro, mas a política sempre é ou gastar mais para um meio social para amanhã colher frutos a nível de sociedade, Ser ou reeleito. gastar mais para, com eficiência do investimento, gerar resultados para o país e amanhã tirar rendimento. Então, mas sempre o gastar mais está no meio na pauta, né? E eu acho que, querendo ou não, a Bitcoin nasceu com uma defesa natural para isso. E aí a gente pode abordar de várias formas. Tem gente que cultua até como uma coisa sã, né, tal. Mas eu acho que quando a gente vai falar de altcoins, eu acho que eu vejo muito mais como empresas. Eu vejo que o mercado em si, para o Bitcoin ou para qualquer outra coisa no mundo, precisa ter empresa, gente que gera capital. Então, eu acho que o que eu vejo é que as altcoins estão indo mais para competir como se fosse com essas ações de bolsa e tal. Eu acho que tem algumas hoje que não fazem sentido, na minha opinião, porque realmente não tem um futuro óbvio, que não tem um sentido assim do que onde ela vai se encaixar como uma dor real. Mas achar que ela não traz valor, né? Tipo, achar que isso não é uma construção, né? Tudo que isso foi gerado em DeFi, todas essas conexões de interoperabilidade de bancos estão sendo feitas, foram feitas em altcoins, né? Até então, o Bitcoin não era possível. Então, até tendo vários estudos muito interessantes dentro da rede do Bitcoin, né? Tipo, que estão sendo feitos, mas hoje ainda não é algo que é usado em escala, né? E ainda está em desenvolvimento. Acabaram de botar a primeira stable lá dentro da rede Bitcoin, né? Estão testando, mas ainda é algo bem no início, né? Mas quando você... Então, assim, eu acho que acho estranho quando você compara altcoins como se fosse sabe? É porque antigamente uma visão que era o Bitcoin e existiam outros tokens que queriam ser o Bitcoin. Mas hoje não é necessariamente isso. Né? Por exemplo, o Ethereum ele não tem uma visão de ser um Bitcoin, né? Ele tem a visão de ser um computador, né? Eu até acho ruim quando tem Ethereum maximalista no Twitter defendendo o Ethereum desse ponto de vista. O Ethereum é uma reserva de valor, é um dinheiro para você gastar. Sim. E é um utility money. Putz, mano, escolhe um aí, né? Não tenta ser o Bitcoin. E eles estão vivos, né? É mesmo quando é uma empresa, quando você faz um projeto de uma empresa, um business plan, o projeto é vivo, né? Você não quer dizer que amanhã você não pode mudar. Né? O Ethereum acabou de anunciar várias mudanças estruturais e tal. Por quê? Porque eles podem copiar, eles podem achar que, tu tá fazendo uma coisa legal, eu posso ir para ali. Do mesmo que a Solana pode fazer, a Avalanche, enfim, todos esses projetos podem, né, criar. Então a gente não sabe de amanhã, né? A gente não sabe, depende do quão brilhantes são os fundadores e a comunidade que ali os cercam, né? Então eu nem consigo assim ver de uma forma, sabe? Eu acho até que o conceito do maximalismo já foi mais importante quando as altcoins eram realmente rivais do Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin hoje, ele está em outro canto, né? Espectro é outra pegada, né? Eu acho que ele entrou em outro universo, né, e tal. Pode ser que amanhã, a gente nunca sabe o dia da manhã, mas hoje eu vejo que as altcoins estão indo muito mais para ser esse Web 2,5, né? Que seria como se fosse quase a adaptação da Web 3 para a Web 2, né? Que é a nossa web que a gente usa hoje, né? Ter esse tipo de pré-conceito com altcoin, como a gente tinha comentado, você deixa dinheiro na mesa, não faz sentido, né? E o próprio legado de infraestrutura que elas trazem, não só para o mundo cripto, mas que provavelmente vai ser integrado para o mundo tradicional, não faz muito sentido você ter esse pré-conceito. Esse lado de Ethereum, né? Acho que você quer perguntar da Autism primeiro ou a gente pode ir para de Ethereum? Eu queria saber a opinião de vocês sobre o que está acontecendo com o Ethereum, porque eles anunciaram bastante mudanças, né? A Ethereum Foundation demitiu, acho que ontem ou antes de ontem, alguns colaboradores de pesquisa e desenvolvimento. Então, eles estão reformulando toda a estrutura, né, da fundação e do protocolo, mas ainda assim tá sendo a grande decepção do ciclo. Vocês estão otimistas com o Ethereum? Vocês acham que... Cara, eu vou dizer assim, o Ethereum hoje ele assim, a principal casa do RWA hoje, né, que são esses ativos tokenizados do mundo real, dentro da blockchain é onde tem mais RWAs, né, onde tem mais ativos tokenizados, na rede Ethereum, né, acho que mais capital intelectual também, de desenvolvedores e ferramental que você tem para desenvolver. Então, assim, a infraestrutura da rede Ethereum, ela cresceu muito, ela está muito robusta, né? É a única altcoin que tem uma ETF, por exemplo, que a gente comentou ali no começo, né? Então isso é um detalhe muito específico que ainda vai demorar para alguns outros desses players aí ter também, né?
E a longevidade também, né? Porque depois que o ETF completa um ano, é que alguns fundos também podem começar a acessar, né? Tem vários fundos que não podem acessar enquanto o ETF não tem pelo menos um ano de track record, 2 anos de track record, né? Então, até o Bitcoin tá desse jeito também, quando mais anos de existência passarem das ETFs funcionando também, elas vão trazer mais capital, porque mais fundos vão ter direito a entrar também, né? Vão poder participar desses ETFs. Então, o Ethereum, ele vem, né, se consolidando muito mais no lado institucional, né? A Solana, ela puxou muito a questão do varejo, né? Então, o varejo acabou migrando bastante para a Solana por conta das taxas baratas, por conta do volume das meme coins, por conta de todo esse Experiência que é mais simples também. interesse, a experiência do usuário realmente é muito fluida. Eu gosto pra caramba da Solana também. Muito capital também. Muito capital, né? O interesse, assim, de posicionamento de uma rede contra a outra, né? E uma tem segundas camadas, a pessoa tem que aprender a movimentar entre as bridges, né? Que são as pontes que você vai trocando dinheiro de uma rede para outra, tem que aprender a manusear tudo isso, né? Enfim, quer dizer, são passos a mais que acabam atraindo pessoas que não precisam fazer esse espaço lá na rede Solana. Então, o cara que chega na Solana, conecta ali a carteira dele e já apertou o play, já tá ali fazendo as suas operações, tá? É muito simples até que fica, né? E por conta mesmo da interoperabilidade que foi sugerida pela equipe da rede Ethereum, né? Ela também gerou um problema com a questão da criação de silos de liquidez. Então, ela fragmentou a liquidez. Então, a liquidez, como o Deco falou, ela fica... Em busca de escalabilidade. Ela fica em busca de escalabilidade. Então, a liquidez, para ela se conversar, tem que ter essas bridges, e que não é interessante do ponto de vista. Então, tá se melhorando isso, vai continuar melhorando. Eu acho que o Ethereum tem um caminho fundamental aí, gigante ainda no mercado tradicional, por conta mesmo do institucional, né? O Ethereum hoje é um blockchain institucional, ué. Não adianta a gente pensar que não, certo? Porque só quem usa o Ethereum primeira camada hoje são os institucionais. Sim. Não, e até a gente teve um anúncio da Sharplink Game, né? Comprando, acho que 420 milhões de dólares de Ethereum das suas reservas. Se o staking for aprovado, eles conseguem rentabilizar isso para poder emitir mais ações da empresa e comprar. Então, isso pode dar uma nova narrativa pro ativo, né? E é uma blockchain extremamente segura, né? Sim. É uma blockchain extremamente segura. Eu tenho uma visão, assim, a gente pode passar, na verdade, aqui aí eu falo uns dias falando sobre o Ethereum, né? Porque a gente teria que julgar o Ethereum por tudo que aconteceu, né? Aconteceu muita coisa no Ethereum. E assim, a gente teria que julgar se a forma para onde a tese deles de construção da própria Ethereum faz sentido ou não. E mesmo assim, não é que faz sentido, é que se naquela época fazia. Em algum momento eles decidiram, eles montaram um carro, eles precisaram mudar ali a roda do carro em movimento, e eles foram criando uma nova tese, uma pivotada ali em cima de segundas camadas. A pergunta é, ali era o melhor caminho? Ou era melhor ter refeito a estrutura? São várias questões que têm que ser respondidas. Sim. Mas tem tanta coisa que acontece em cripto. Por exemplo, Solana tá do jeito que tá, já é uma surpresa, né? Porque quando aconteceu lá o FTX, cara, ninguém imaginava que Solana ia voltar dessa forma, né? Sim, sim. Mas aí tem uma frase que eu escutei que pra falar que é too big to fail, mas é too invested to fail, tá ligado? Tipo, tinha tanta gente investindo, tantos gestores e tal, que, sabe, vamos levantar esse defunto aqui e tal, e não tô nem falando da tecnologia, a tecnologia é fantástica, tem vários lados bons, tem outros lados que eu sou crítico da tecnologia. Mas eu acho que hoje, assim, se fosse falar de tecnologia, tem alguns tipos de tecnologia que estão sendo muito, assim, pioneiras em nível de uso, né? Enfim, eu acho que a Ethereum em algum momento tentou ir ali para o caminho de zero knowledge, né? E não conseguiu muito entregar esse zero knowledge a nível de eficiência. Muito caro. E eu acho que é isso, eu acho que o problema não é errar, é a velocidade que você reconhece o erro e cria um novo caminho, até porque eles têm uma comunidade imensa, né? E eles têm o fator do first move, eles foram first move, então eles são mais reconhecidos. Como ele falou, os ETFs, eles têm todas as portas do mercado nacional prontas,
né? Eles têm os bancos testando, eles têm... Então, assim, eu acho que é muito cedo também para falar que o Ethereum não vai dar certo ou que vai dar certo. Eu acho que o mercado cripto é muito mais um mercado de acompanhamento, né? Você precisa acompanhar, precisa se proteger, você precisa tomar cuidado com isso também de criar um clubismo, né? De falar assim, agora eu sou Ethereum, é o Ethereum que... Acho que não, sabe? Você ficaria dentro do mercado de ações em cima de uma ação só, abraçada ali, dizendo que ela vai ganhar o mundo. Essa aqui vai ganhar o mundo, vai comprar todo mundo, no final ela vai ser a vencedora. Vai fazer isso. Acho que essa é uma visão que eu tenho, assim. Acho que o mais legal do mercado é acompanhar, se educar e tentar entender o porquê das coisas e por que chegou aqui, e nem sempre uma dificuldade ao fim. Né? O clubismo, ele vem talvez dessa natureza de internet mesmo, né? Que, pô, como tudo acontece em servidor de Discord, a galera começa a dar pitaco lá um com o outro, termina virando um pouco desse clubismo, né? As comunidades. Né? Sexta, você ia fazer a pergunta? Não, eu queria... É que assim, você falou sobre essa questão de a gente não ficar preso só num ativo mesmo, porque a narrativa do mercado muda, o hype muda. Eu queria passar justamente pro assunto de inteligência artificial, porque a gente tem visto surgir muitos agentes autônomos, né? Foi um hype em novembro do ano passado até janeiro desse ano, mas muita gente acabou perdendo dinheiro por conta de liquidez, os ativos acabaram sendo, né, sofreram mais do que os outros. Como é que vocês estão enxergando esse setor de inteligência artificial, tanto do mercado de cripto ou até migrando isso com tokenização também, então... Cara, eu vou falar por mim, depois o Caio tá muito envolvido também, né? Tá lançando até um curso aí de AI, tá perdendo noites aí programando em AI. Eu acho que a AI é uma coisa fantástica, né? Eu tô envolvido com AI há bastante tempo. Eu acho que essa nova evolução que aconteceu aí depois da AlexNet, né? Que melhorou a eficiência da AI, que tornou possível ali, né, o ChatGPT, eu acho que é surpreendente, né? Assim, por exemplo, eu vou dizer por mim, tipo, tudo que eu estudei de AI até 3 meses atrás não tem valor mais nenhum, porque a evolução que tá tendo de semana para semana é tão grande que se você não estiver acompanhando, enfim... Só ver o vídeo do espaguete do Will Smith versus o V3 do Google, cara. Bizarro. É bizarro. Então, assim, eu acho que... Vou falar só da parte de cripto. Existia um hype de cripto, que é onde projetos falavam que iam revolucionar a parte de agentes, de infraestrutura e tal, mas não existia realmente uma lógica de eficiência onde esses projetos poderiam entregar valor de longo prazo. Uhum. Alguns sim, alguns não, né? Mas a verdade é que eu acredito, a gente até conversou isso um dia numa live, que hoje, por exemplo, a China acabou de mostrar que conseguiu usar um tipo de chip mais barato para conseguir trazer uma eficiência parecida com o que estava sendo feito num custo bem maior. Uhum. Se essa tese continuar se provando, provavelmente no futuro pode ser que a tese inicial de usar computadores descentralizados para aumentar a eficiência de AI a nível descentralizado pode fazer sentido. Que parecia já tem uns projetos trabalhando nisso aí também. Mas podia ser que não fizesse sentido se fosse a tese que o chip teria que ser muito concentrado. Então, assim, a gente está, na verdade, vivendo... a gente fala uma coisa, vê uma coisa, de repente vem alguém, quebra tudo. Muito rápido. É tecnologia, cara. O pessoal está realmente disruptando Não, mano, assim, a questão da inteligência artificial hoje, ela tá numa velocidade, vamos dizer assim, muito acelerada, né? Porque, pô, eu acho que, assim, em 1 ano ou 2, nós vamos ter um problema muito grande com desemprego, porque muita gente vai perder o trabalho e vai se tornar obsoleta, com questão de 1 ano a 2 anos. Então eu tô tentando fazer o máximo para eu não me tornar obsoleto. Uhum. Né? Que é estudar sobre IA, entendeu? Que é usar a inteligência artificial, não somente estudar, acho que é muito preciso, mas usar de uma maneira específica. Você tem que aprender a escalar o uso da capacidade computacional individual que você está usando da AI, certo? Então a AI, ela é o quê? É um data center gigante,
tem múltiplas placas lá de vídeo, trabalhando 24 horas para poder trazer as informações no nosso celular ou em qualquer canto. Aí o que acontece? Você, individualmente, quando você chega lá no ChatGPT e usa ali, né, o ChatGPT e dá um prompt e ele traz ali o resultado, cria uma imagem, o VEL3 cria um vídeo, não sei o quê, né, você está usando uma quantidade específica de capacidade computacional de AI, certo? Quando as pessoas se tocarem do que elas têm que fazer agora, elas têm que fazer o quê? Elas têm que aprender a como ela vai fazer o escalonamento dessa capacidade computacional da inteligência artificial que ela individualmente está usando, certo? Como é que se faz isso? O ChatGPT e todos esses outros, você trabalha com um único agente. Então, é um agente. Você interage, o agente te devolve. Você interage, o agente te devolve. Você interage, ele te devolve. Né? Quando você está no mundo da inteligência artificial e está, né, querendo escalar o uso da computação, você não trabalha somente com um agente. Você trabalha com múltiplos agentes orquestrado por um outro agente que você orquestra ele. Então, você é o orquestrador do orquestrador e que vai estar orquestrando a sua base de agentes e que eles vão estar construindo tudo que você precisar para você. Então, foi assim que eu já construí alguns produtos. Tem o Fala Aí, foi o último deles, né? Tem o falaai.xyz, é um produto que a galera pode entrar aí na internet. O que é o produto? Desculpa. Qualquer criador de conteúdo aí pode chegar lá e criar conteúdo. Você põe uma ferramenta que permite às pessoas, por exemplo, você pode pegar um vídeo do YouTube, colocar lá o link e ele vai gerar um conteúdo para você fazer. Você pode pegar nosso vídeo aqui e fazer cortes, por exemplo? Ou isso ainda não pode? Não fala aí não, mas por exemplo, você pode fazer, imagina, por exemplo, você viu um vídeo de um criador que você gosta. Ele tem um tema lá legal. E você quer criar um conteúdo em cima do conteúdo dele. Então você vai lá, coloca o link lá dele e ele vai gerar um conteúdo para você. E quem fala pode ser um gato, pode ser o cara. Ele criou um avatar dele mesmo, então ele faz tudo automático. Ele cria como se fosse 2 horas lá de papo automático, ele fica lá falando do assunto. Pô, isso é irado. Pô, isso é muito maneiro. Fala aí. Fala aí. Pô, irado. Vocês já usaram aquele notebook LM do... Já, muito foda. Cara, aquele ali... É sensacional. Você joga uns PDF ali que você quer ler, mas não tem tempo, tem um podcast ali gerado pra você. Cara, tem muita coisa acontecendo. Eu tenho uma visão, cara, que eu não sei se assim, eu não sei que velocidade vai ser isso. Mas, por exemplo, na Revolução Industrial, todo mundo achava também que ia acabar os empregos, né? E acabou tendo mais empregos. Então, eu não sei, porque o AI realmente é uma coisa assim que eu tô... Não, eu digo por mim mesmo, mano. Eu digo assim, por mim mesmo, que eu sou criador de conteúdo. Eu sei, a minha vida é essa. E eu digo pra você, nosso trabalho aqui tá em risco. Mas eu acho que também em algum momento vai ter uma busca pela conteúdo é commodity hoje, mano. Conteúdo é commodity. Então, se o conteúdo é commodity, a pessoa não fica mais no teu conteúdo por conta de você, certo? Aliás, ela não fica mais no teu conteúdo por causa do conteúdo, ela fica por conta de você. A comunidade vai ganhar uma importância muito maior. Ou você eu tem acho muito isso. Uma comunidade bem consolidada que gosta de você e de estar com você, e de estar interagindo com você, não somente com o seu conteúdo, ou você vai ser obliterado. Porque existem canais hoje de AI que são maiores do que os nossos aqui, inclusive. Entendeu? Então, assim, canais que não tem uma pessoa falando, é 100% AI, um avatar, às vezes nem avatar tem, é só a voz, e são maiores do que as pessoas conseguem chegar, entendeu? Então, por que isso acontece? Tem uma dinâmica, por quê, né? O cara não tem uma pessoa por trás trabalhando naquele canal para ele fazer e ficar funcionando ali, e ele tá monetizando aquela grana, né, no final das contas. Então, tem um racional ali e tem pessoas que estão se ligando que é isso que tem que se fazer. Então, o que esse cara tá fazendo? Ele está escalando o uso da capacidade computacional da inteligência artificial individualmente. Ele pegou um agente, colocou para fazer vídeo, o agente fica fazendo vídeo, e ele faz outra tarefa. Aí ele coloca outra gente para fazer outra coisa, e o agente fica fazendo essa tarefa, o outro agente para fazer outra, outro agente para fazer outra, e ele tem agora o tempo, o ser humano. Essa é a vantagem. Entendeu? E aí esse tempo é interessante, esse papo, porque aí a gente vai ver muito pessoal indo para o mercado de... o pessoal voltando a cuidar do esporte,
da vida do corpo, porque se você vai viver mais, a AI vai ajudar você a viver mais. Então, vão existir novas adaptações para a humanidade. Aí, para onde a gente vai com isso, eu acho que vai existir novos mercados, novos públicos, né? Agora tem que esperar para ver, porque também depende da força que vier, né, essa inovação. Mas eu tô, assim, eu tô muito impressionado, né, com a evolução. E eu acho que todo mundo, se possível, né, se aproximar, tentar entender, brincar, testar e começar a usar no seu dia a dia, na sua empresa, que eu acho que isso pode realmente melhorar a sua eficiência como ser humano, né? Tanto no trabalho como na sua vida. sobrevivência, viu? Como profissional. Porque é preocupante mesmo, mano. Vou dizer pra vocês, assim, muita gente vai perder emprego, mano. Mas muita mesmo. Isso escala num nível... A tecnologia escala num nível exponencial, né? Isso que você falou de criação de conteúdo, cara... Pronto, eu tenho um AI lá em casa que eu consigo substituir um call center inteiro com 70 pessoas atendendo. Sozinha, com AI. Ela liga pros clientes e fica respondendo tudo. 100 pessoas. Ela liga pra 100 pessoas de uma vez. E pode passar com meia hora trocando ideia com cada um. Um a um que é lá em casa. Tá muito baixo, tá entendendo? Sim. Vocês estão entendendo o potencial da parada? É tipo, isso daí é parte criativa, de arte. E também, outra, não é aquela vídeo. voz tosca, robotizada que o cara vai ficar ali sabendo que é um robô, não, irmão. É como se fosse um cara mesmo ali falando contigo. Você faz um prompt pra personalizar o atendimento. Não, eu posso botar uma voz. Vou botar a voz dele. Eu posso botar uma voz pra cada ligação, irmão. Nunca vai ter a mesma voz. Tem noção disso? Não, é bizarro. É bizarro, cara. Eu posso com o tempo pensar em como entender como o meu cliente gosta de escutar a voz e simplesmente colocar a voz que ele quer ouvir. É que você vai criando perfil da pessoa baseado nas... É o Caio que tá falando aqui ou é o Maiato? Que eu já tô... Não, você pode mudar a voz no meio do caminho. Né? Pode falar assim, peraí, deixa eu chamar aqui minha gestora aqui principal. Oi, tudo bom? Muda a voz e vai testando. Se o cara desligar, já... Não, peraí, vai testar outro agora. Cara, onde vocês acham que IA e cripto convergem? Quais áreas assim que vocês tudo, estão né? Por exemplo, quando você fala de pagamentos, certo? Como é que você vai fazer um agente de AI usar o teu cartão de crédito? A Visa tá lançando um produto, não sei o quê, mas você sempre vai ter que dar autorização. No final da ponta, você vai ter que apertar o botão. Então, você que tá comprando é um agente. A gente só fez ali apertar o botão pra você. No mundo cripto, não tem interferência. Se tu der a tua chave privada pro agente, tchau. Rapaz, ele vai cantar lá, entendeu? Ele pode fazer coisas que tu nem imagina. Pode ficar maior que tu. Sai comprando tudo, pô. Teve um agente que ficou, né, que ganhou uma grana, né? Ele lançou um próprio token e tal. Então, assim, a gente não sabe onde pode parar a criatividade dele, né, para aquilo, né? Não, e tipo assim, imagine se você for pensar num mundo em que a gente vai ter muito mais agentes de AI usando a internet do que seres humanos. Ok? Por quê? Porque seres humanos demoram para ser replicados. E AI não, eu posso ter 50 lá em casa, o Deco pode ter 100, vocês podem ter 500 cada um. Pra criação de conteúdo. Um AI, um agente autônomo, ele pode muito bem consolidar dados on-chain. E eu posso programar ela para ficar 24 horas postando. Exato. Ele criou um AI dele que tá cada vez mais difícil, né? Ele bota do Domingo Cripto lá, que é o programa dele, ele bota lá para responder os comentários da galera automático. E aí fica aparecendo ele, como fosse aqui no podcast. O cara comentou, não sei o quê. E tá cada vez mais difícil de saber se é ele ou não. Calma, aparece você em vídeo mesmo? É ele, né? Tem as duas maneiras. Às vezes eu faço com vídeo, às vezes faço sem vídeo. O pessoal sabe disso ou você sabe, cara. A comunidade... O pessoal já... Eu mesmo faço. Às vezes a galera já achando fica pedindo. Major AI, cadê o Major AI? Bota o Major AI. Bota o Major AI, cadê o Major AI? Cara, é impressionante. Os caras não querem mais ver. Dá uma olhada lá depois, vocês vão ficar impressionados. Mais bizarro é porque às vezes eu vou fazer história no Instagram, eu mesmo. Vou lá, gravo história, galera. É o Major AI, já tá botando inteligência artificial. Não, pô, sou eu mesmo, cara. Tá ligado? Cara, mas isso aí é louco. Nós estamos vivendo o Turing teste em tempo real, brother. Em tempo real. Eu recebi a mensagem de uma pessoa no WhatsApp falando assim, cara, fica ligado aí. Olha essa pessoa aqui. Era uma senhora que foi fazer um boletim de ocorrência na polícia e falou que eu tinha uma foto minha
autorizando um pagamento, compra de um carro, e aí tem lá a foto da mulher com o documento dela, só que é editado por IA. Cara, eu acho que blockchain, acho que aí os dois se convergem, né? aí Porque que blockchain é proveniência. Você sabe que aquele negócio de onde veio, quem emitiu. Exatamente. É criar, Aí tá o ouro. Como o se tiver certificado de que aquilo é real. Uhum. Eu acho que em breve isso vai ser um supermercado, né? Assim, outra coisa, mercado de, sei lá, eu estou chutando aqui ideias, mas marketplace para consumo da AI, onde você consiga realmente filtrar onde estão os dados para a própria AI buscar de forma mais eficiente. Que nem sempre a forma como é criada hoje é a mais eficiente. Entrar no Google para não sei o quê. Não, às vezes você pode criar um sistema dentro de um blockchain onde você consegue linkar de forma mais eficiente para as APIs de... Tá entendendo? Então tem muitas formas de produtos que isso dá para criar ainda. Já que o mercado vai para esse caminho, empreendedorismo é isso, né? Você conseguir... Volta naquela questão dos empregos, né? Porque assim, uma nova tecnologia, ela destrói um monte de emprego, mas Cria ela novos. vai trazer novos problemas que vão precisar ser Novas resolvidos soluções. por alguém também. Até para pode ser controle, resolvido por até IA. para limitar até onde pode ir, né? Aham. Então, acho que um dos grandes trabalhos que vai ter que ser feito as pessoas vão querer ter um limite do que quem fala com ela, tá? Tem gente que não quer que você fale com AI com ela, né? E aí que volta o retrabalho, né? Que é como se fosse comunicação humana. Vai virar luxo. Exatamente. Experiência. Não, quem te atende aqui é um humano, Aham. né? Isso vai ser um precificado, né? Pô, vamos pra comunidade do Yuji Hacker lá no Ceará. Isso aí a IA não replica, meu parceiro. Provavelmente, pensando assim, como a gente está conversando agora, assim, refletindo, provavelmente a interação humana do serviço mais pessoal provavelmente vai ser de luxo, né? E é algo que tem que ser pensado, mas refletir sobre isso é o que traz as grandes ideias, né? Você conseguir prever qual a movimentação do mercado, né? Qual é o caminho. Mas Acho muito interessante isso. é como tu falou várias vezes hoje, pô. O mercado, ele busca eficiência, mano. Quando você tem lá um plantel de funcionário que você olha assim, caralho, eu posso substituir 100 mil reais na minha folha com 3 cliques. $300. E aí depois, $500. ele vai calcular. Tá ligado? E qual é o preço disso, né? Qual Pode o ser que custo o seu cliente disso, não tá queira. ligado? Né? Aí, se o cliente quer, não quer, vai gostar, não vai. Aí é essa eficiência que tem que ser buscada, né? Mas aí é que vai surgir também. muita... Porque, assim, com essa forma como que a gente tá vendo, né? AI, da forma como que tá, a forma de utilizar o computador, especificamente, vai mudar completamente. Completamente. As pessoas não vão mais ficar no computador da maneira como que usa hoje, entendeu? Mas é uma Vou questão... falar uma coisa pessoal minha. Isso aqui é legal. Eu e o Caio, a gente passa muito tempo programando com AI hoje, né? Que, na verdade, a gente fica conduzindo ele a programar. Então, o meu sentimento é que eu tenho um prédio aqui com 10 mil caras prontos para mim. Então, né? Eu antigamente, eu já montei empresa. A dificuldade que eu tinha, né? De você, ter que contratar uma equipe um cara de back, um cara de front, um cara de programa. Hoje eu não preciso. Hoje está todo mundo falando que vai começar a aparecer os grandes empreendedores de uma pessoa só. Porque pode ser um cara que tem uma ideia brilhante, consiga fazer uma eficiência e tal. Mas imagina que eu tenho então um prédio aqui para mim. Só que eu não preciso ficar ali programando o dia todo, né? Eu não preciso mais ficar ali no código revisando. Eu tive até um problema que aconteceu comigo, cara, que eu programei uma parada que tinha 30 APIs e aí começou a dar erro. E aí eu comecei a revisar, revisa aqui um por um e tal, e aí apareceu o quê? Que uma das 30 APIs tinha uma que estava numa evolução nova, acabou de lançar, e que as outras não reconheciam. E aí ele botou, tá bom, vou puxar uma versão para trás. Eu fiquei pensando, quanto tempo demoraria para achar isso se fosse na mão? Entendeu? Aí então imagina, e aí olha a dor que surgiu para mim. Eu quero então ficar... ele vai trabalhando, uma hora ele para e pergunta algo para mim, eu preciso revisar para ver se está no caminho certo e continuar. Só que eu não quero ficar levando meu laptop para todo canto. Então eu criei um sistema para poder ficar com o meu computador em casa e eu fico no meu celular com o sistema aberto, só revisando onde está a parada. Então, vocês usam o que hoje? Cursor? O Cursor é um deles que é possível, tem vários, né? Mas você pode ficar... Eu criei esse negócio para quê? Para que eu possa tô na academia, eu paro às vezes um pouco, tu parou aqui, tá bom, pode continuar, cuidado com essa parte. Eu também usei. Então, isso é uma dor que não tinha antes, que era
eu poder deixar o computador rodando enquanto eu tô fazendo minhas coisas, cara. Não tô preocupado de ficar lá em frente à tela. Não preciso ficar em frente à tela, né? Olha que louco isso, né? Você delega trabalho e monitora. Mas tu entende que isso muda já uma visão comportamental do programador? Porque quando eu programava, quando eu era mais jovem, então, cara, você ficava horas e horas e dias, né? Tipo, uma coisa insalubre. Hoje não, vou pra academia, vou correr. Eu tenho tempo pra mim, apesar de estar montando algo que eu quero montar, entendeu? Então, acho isso Não, o ganho de tempo é assim, brutal demais. Tu falou do curso, eu acho que o curso é legal, bem legal, mas hoje eu acho o mais fraco de todos, assim, tá ligado? Impressionante, né? O que vocês estavam falando? Caraca, o negócio acelera aqui ligeiro. Acelera muito. Mas há um mês atrás a gente considava o curso o que tinha. O que vocês estão de olho hoje? Qual é a ferramenta que vocês gostam, assim? O mais bruto hoje do mundo hoje, a ferramenta que mais vale a pena no mundo hoje é a pessoa pagar. Isso é opção. Isso é só pra falar que isso é uma opinião, porque o Ariel, que é o fundador do Godot, que é brilhante como programador, ele já acha outra coisa. Então é muita opinião também dos maestros. Cada maestro gosta de aplicar com as suas AIs. Mas eu vou dizer assim por mim, mano. Por mim é o Cloud Code. Cara, eu ouvi o mais bruto. Programador que eu admiro, a mesma coisa. Ele falou do Cloud Code. É o mais especial de todos, mano. É o único que você consegue fazer exatamente o que eu tô dizendo pra vocês. Escalar o uso da capacidade computacional. Mas é muito novo, entendeu? Isso dos multiagentes do Cloud Code é de 3 semanas pra cá, 2 semanas pra cá. Porque a galera não entende. É tipo... eu não conhecia, por isso que mas Você paga o quê? $200 pra... $200 por mês. Tem um plano de $100, tem um plano de 20, né? Mas tem o plano de $200 que dá acesso a você ter a maior cota ali de uso. Por enquanto, né? A gente não sabe quanto vai demorar essa cota. É porque o negócio vai entender pra... porque ele tá vendo o CAC, né? Ele tá com aquisição de cliente. Quando todo mundo estiver lá e ele for o melhor mesmo, quanto é que vai ser o preço disso? Não, esquece. O custo da inteligência, ela tende a diminuir, mas ela vai quase a zero no passar do tempo, entendeu? O custo da inteligência, ela já foi bem mais caro. Por exemplo, antes você contratar um programador para desenvolver alguma coisa pro Netflix, era $200 mil por ano. Quanto é o custo da inteligência hoje? $200. Isso é verdade, é muito barato. Tá entendendo? O custo da inteligência hoje, ela virou um commodity, mano. $200 é $200, velho. Cara, é nessa hora que eu paro pra pensar que o Einstein era foda, velho. Entendeu? Criatividade é mais importante do que inteligência. Rapaz, imagina o seguinte, $200, se tu pagar 10 almoços para um programador, seria $200, $20 por almoço. Tipo... Esquecendo, você não é falando de salário, tá? Tô falando só do almoço. Se só pagasse o cara nem almoço. É bizarro, né? Para pensar. É foda. Eu hypei agora que vocês falaram tudo isso, você já falou do Cloud Code, mas se eu fosse começar a estudar AI hoje, o que vocês... Mancha, eu vou lá no... o Ariel, né? O Ariel também é o CEO do Gotas. E a gente tá junto nessa, junto com o Jonah também, que é um amigo nosso também, que trabalhou na Amazon 6 anos, ele mora no Japão, ele trabalhou na Amazon, ele era head da Alexa de pagamentos no Japão. Legal. Ele trabalhou 6 anos lá, depois ele foi trabalhar nas corretoras de cripto, e hoje ele tá com a gente lá no DeFi Station, né, o Jonah, e aí a gente tá numa frente aí de tentar trazer esse conteúdo pra galera que quer aprender, então empresas, negócios, né, pessoas em geral, varejo, todo mundo. A gente tem várias empresas cadastradas já também lá no soulnext.xyz, é o site da nossa plataforma, que as pessoas podem se cadastrar para poder eventualmente estar participando aí dos nossos materiais que a gente vai estar disponibilizando logo mais aí de inteligência artificial. Então, fico muito feliz porque realmente já tem, acho que 25 empresas já cadastradas, tem empresas de 60 funcionários, de 70 funcionários, de 100 funcionários, de 5, de 10, então tem muitas coisas já acontecendo e tem também a parte para pessoa física também, então é bem interessante a gente estar fazendo um modelo ali para atender tudo e mostrar essas ferramentas, né, como a gente pode utilizar, porque hoje eu até brinco com a galera, eu crio um MVP hoje em 7 dias. Eu faço um MVP hoje do zero em 7 dias, mano. Eu boto ele no ar. Tá dando margem. 7 dias, dando margem, viu? Porque tem vezes que sai em 3. Porque eu acho... bizarro. Pô, vamos fazer um cupom de desconto aqui. Não, então uma coisa ainda... A gente tá tentando fazer, eu vou até ajudar depois nessa parte, que depois que começar a educar essas empresas e as pessoas, a gente vai fazer tipo uma incubadora lá, onde eu vou até tentar ajudar, que é o quê? Pegar as boas ideias e puxar pro mercado mesmo, entendeu? Tipo, que isso a gente viu um diferencial muito grande, que às vezes o cara tem uma boa ideia e não sabe ir pro mercado, e como a gente vai
praticamente educar lá, como é que leva para o mercado depois disso, Exatamente. entendeu? Sim. Então, eu, o Deco, o John e o Ariel lá, a gente tá nessa pegada exatamente para poder juntar as forças e construir um ambiente em que as pessoas vão aprender a desenvolver com inteligência artificial, mas na prática para ela colocar já na mão na massa e já fazer acontecer, entendeu? A ideia é que ela consiga verdadeiramente colocar as ideias dela para acontecer, para sair, para desenvolver, junto com o que a gente vai fazer. E se o produto dela começar a ganhar atração, a gente vai acelerar isso aí também, entendeu? Então, nosso propósito lá é ensinar para acelerar. Tá ligado? Só de você ver a Obrigado. pessoa fazendo do zero, né? Tipo assim, vamos montar hoje um marketplace de comida. Só de você montar do zero para a pessoa e mostrar onde as dores que acontecem, como é que resolve, o que você pode usar, quais são as ferramentas que dá para se adaptar, os MVPs, que são... existem várias MCPs, né, que são adaptações prontas para você integrar dentro da AI. Imagina... Protocolo de contexto. Né? O MCP hoje é uma das coisas mais poderosas para AI hoje, né? Porque são como você dá o contexto de ferramentas que existem, né, para a inteligência artificial poder, né, executar aquela utilização daquela ferramenta. Então, por exemplo, né, o seu WhatsApp tem o WhatsApp Web, todos nós aqui já devem ter usado, né? Então, a AI, ela pode usar o seu WhatsApp Web através de um MCP e se conectar ao seu WhatsApp e mandar mensagens para quem você quiser. Então você pode chegar e dizer para ela, faça um relatório aí de quem foi que me mandou mensagem nesse dia, ou quem foi que me mandou, tem alguma mensagem importante no meu WhatsApp, ela vai te trazer. Você pode falar para ela e ela te responde com voz. A tua mensagem do WhatsApp, entendeu? Então o fulano de tal me mandou uma mensagem tal e então responda para ele tal. Aí ela vai e responde para ele. A gente gerou um medo, né, de acabar o trabalho, mas uma coisa que é interessante levantar é que a programação não se limita a um site. Você pode programar um robô lá dentro. Você pode programar uma câmera enxergar. Você pode programar tudo. Então, e tentem entender que ele consegue já criar um banco de dados dinâmico para você, ele consegue já integrar isso com um login ao nível de alto nível de segurança, ele consegue integrar isso com um Big Data, um Machine Learning. Cara, imagina que tudo isso está evoluindo ao mesmo tempo. Imagina a disrupção que isso vai causar em tudo, na agricultura, na saúde, na parte de criar materiais. Então, imagina que, cara, amanhã, provavelmente com a evolução da agricultura a esse nível, pode ser que acabe a fome do mundo, cara. Pode ser que acabe a doença, pode ser que acabe... Então, é isso que eu tô falando. A gente pode estar falando de não ter trabalho, mas pode ser que o não ter trabalho não ter mais um problema que é hoje. Pode ser que a comida não seja mais um problema. Como você falou, surjam outros problemas. Seriam outros Por problemas. exemplo, teve um AI do Google, vocês podem até procurar, chama DeepMind Alpha Evolve. Essa AI, ela consegue fazer o procedimento de melhorar ela mesma, autonomamente, tá? E aí, o que foi que aconteceu? Umas 3 semanas atrás, o Google liberou um paper mostrando exatamente que essa AI conseguiu descobrir uma forma de se calcular matrizes mais eficientes do que a forma que o ser humano tinha conseguido descobrir. Então, a forma que ele tinha, tipo assim, o último algoritmo tinha sido descoberto, isso tinha sido em 1970, sei lá. Acho que foi do Gauss. Ele precisava de 18 fórmulas para chegar ao não, vetorial. Era 40 e tantas equações que precisava. E agora foi para 18. Aí ele diminuiu era 49 e diminuiu para 48. Só que essa uma vez de equação a menos que precisou, fez a Google economizar bilhões, porque eles têm que utilizar exatamente o cálculo de matriz para rodar as LLMs, que são as AIs. Acho que foi mais então, só a capacidade computacional que isso aliviou nos servidores da Google já liberou bilhões todos os anos. E tem um ponto legal disso aí. Nas últimas 3 semanas. Imagina que você começa quando você vê isso, você fala o quê? See to believe.
você vê que é possível mudar códigos antigos que estavam sendo usados há anos. Uhum. Então, já que a gente conseguiu mudar isso, o que a gente não pode mudar? E agora, o tanto de gente que deve estar tentando olhar o que dá para melhorar de eficiência de códigos que estão sendo usados aí. E aí vai, cara. Cara, estão descobrindo molécula nova, mano. Estão descobrindo molécula nova com AI. Quer dizer, isso daí é uma coisa que não tem limites, entendeu, velho? Porque, por exemplo, como eles vão descobrir medicamentos novos, eles vão descobrir coisas boas novas, mas também vão descobrir coisa ruim nova, entendeu? E esse tipo de coisa, aí a galera fala, né? Então eu vejo até uma galera na internet falando, mas tem que tomar muito cuidado com as AIs open source, as AIs chinesas, o DeepSeek, que o pessoal fala e tal, não sei o quê. Eu acho assim, é muito melhor que a gente tenha um ambiente open source bem estruturado e definido, e gigante, e robusto, e mais consolidado possível, do que a gente ficar dependendo só das Big Tech. E outra coisa, o problema nem o open source, o problema é se você está consumindo esse modelo open source vindo de um servidor chinês. Aí beleza, aí você está jogando dado lá para eles. Não, mas a questão não é nem essa. Você pode rodar, o modelo open source é exatamente isso. Você pode rodar na sua casa, entendeu? A questão é que quando você tem, por exemplo, hoje se você chegar lá no ChatGPT, desenvolva uma bomba nuclear, ele não vai desenvolver. Entendeu? Ele não vai te mostrar. Por quê? Porque a empresa da OpenAI tem limitações específicas e claras para não fazer esse tipo de comportamento. Da Cloud, da Anthropic, né? Da Gemini e do Google, enfim, todas elas têm essas limitações por elas serem empresas que têm que estar sob as regras e não pode fazer esse tipo de coisa. E é bom que não, né? Porque senão ia ter um doidão que ia fazer. Né? Aí o que acontece? Com o mundo open source, tem gente que acha que por esses LLMs ficarem muito potentes, né, eles vão poder fazer isso também nos seus servidores locais, sem ter conexão com ninguém, sem ter barreira nenhuma, né? Então, é um risco também. É a liberdade, mas abre espaço pra gente fazer besteira. Mas imagina uma discussão muito... Imagina do outro lado. Responsabiliza a pessoa que faz o errado, né? Sempre. Imagina do outro lado, por exemplo, a OpenAI, ela sozinha, né, ela consegue fazer a bomba nuclear. Se ela quiser lá, ela botar os LLM dela pra fazer, tirar essa regra lá e ela mesmo pode fazer. Como fazer. Né? Ela pode fazer, ela pode descobrir como fazer, ela pode estruturar tudo. Ela mesmo, OpenAI mesmo, ela consegue. Mas do plano até se tornar a realidade é um chão, né? É um chão, entendeu? Porra. Mas imagina que ela consegue. Agora, se a gente não tem a ferramenta para poder conseguir também, a inteligência tá limitada. Sim. Entendeu? Ela tá cilada, né? Ela tá entre silos. Ela tá ali, né, presa em grandes big techs. E que isso também é perigoso. Não é uma coisa que é só positiva isso, entendeu? Você deixar ali na mão dessa galera. E quem diz isso são eles mesmos. Eles mesmos falam isso. Porque eles reconhecem o perigo disso. E eles também reconhecem que eles não sabem como integralmente as LLMs funcionam. Eles não sabem. Até hoje, a Anthropic, a OpenAI, a Gemini, eles não sabem como. Não, eles não sabem explicar como é que realmente, assim, naquele momento, como é que funcionou. Como é que funciona. Eles sabem que existem... Quais neurônios foram ativados. Não foi alimentado e de uma forma ampla e dando permissão para que ela gerasse um cálculo matemático baseado em tudo e criasse raciocínios baseado em tudo que gerou aquilo. É o mais bizarro isso aí. Mas não existe uma, assim, não começou aqui, nasceu aqui, o raciocínio chegou aqui, não, isso não é visível. É o que o Elon Musk até chama de, né, ele até falou, né, quem conseguir dominar a física da AI, foi o que ele disse, né? Então, a física da AI é exatamente você conseguir dominar como que a AI faz aquilo que ela faz. Porque eles não sabem. Eles estão colocando um produto que nem eles entendem como é que faz aquilo. Isso é interessante, eu vi... Então, o Elon Musk estava só dizendo, só para completar, porque ele fala exatamente isso. Quem aprender, a empresa que dominar a física da AI para entender mais rápido possível como ela faz aquilo, vai ter um moat muito grande aí. O Nicoleles, eu vi ele falando uma entrevista que ele falou assim que tem uma hora que hoje a gente não domina, a AI não domina, tipo, realmente 100% da matemática, da física, ela está em progresso, né?
Em algum momento, ele vai chegar até teve um cara lá que até brincou com um termo dizendo que era o modelo São Francisco, porque dizem que o melhor físico, o melhor matemático é lá de São Francisco, né? Pra falar que lá é tudo melhor lá, né? Então, quando chegar a esse nível do cara fantástico e tal, aonde que iremos? Porque hoje ainda é uma coisa estatística. Não é uma coisa, tipo, de você ter um raciocínio dos melhores matemáticos do mundo. Ele tem, na verdade, uma base estatística tão ampla que cria cálculos rápidos e velocidade e raciocínios incríveis. Mas e quando ela chegar realmente ao ponto de a AI de engenharia ser o melhor engenheiro, a AI da matemática ser o melhor matemático? Para onde vamos, né? Uhum. E rápido, né, cara? E dizem que isso é agora. Em 2, 3 anos já chegaríamos a um nível... Ano 2026 já vai ser o ano do hardware, né? De AI. Então, a própria... Foi anunciado, né? A OpenAI juntou com... Ela criou uma empresa nova chamada I.O., né? E essa empresa nova, eles contrataram o desenvolvedor o desenvolvedor-chefe da própria Apple, né? Uhum. Então, eles tiraram o cara da Apple, pagaram até 6,4 bilhões de dólares pro cara sair de lá, para poder desenvolver hardware para essa empresa nova da OpenAI, que chama I.O., né? Então, e aí já tem um rumor muito grande que... Compraram a empresa, né? Que ele era da Apple e montou a empresa. Ele montou a empresa e aí ele comprou por Bizarro. 6,8 bi, mano. O passo do cara, mano. Não é brincadeira, não. Tu Não, sabia que tinha uma Eu pessoa... quero você. dentro desse- Mas eu tenho uma empresa. Eu comprei a empresa também. 6,4 bi. Aí, enfim, aí... Eles, assim, 2026 tá mais do que claro que vai ser o ano do hardware de AI, né? Então, algum tipo de produto que as pessoas comecem a ter como o próprio celular, que é 100% integrado com AI, que, né, vai estar no nosso dia a dia presente. Inclusive os robôs, né? Eu tive o prazer de estar lá em Miami, lá na Tesla, e eu vi lá o Optimus lá na loja. Rapaz, é impressionante, nada, né, mano. mano? Impressionante. Eu tendo a ver as coisas com um lado positivo, assim. Eu acho que eu fico olhando muito também do lado quão incrível vai ser as doenças serem resolvidas, né? A fome poder ser resolvida. Então, e aí, assim, eu acho que o ser humano ele tende a conseguir achar caminhos, né, para fazer coisas, né, darem certo. Não é, porque se você for pensar também, né, tipo, Treinador do Futuro, a gente já sabe, né, tipo, aquele caminho ali não é bom. Mas eu vejo, assim, eu acho que a gente pode viver um momento bom da humanidade, sabe? Eu acho que a grande questão é como a gente balanceia isso para ser um caminho virtuoso, né? Sim, a eficiência vai melhorar muita Aí coisa. o pessoal fala de renda básica universal, que eu acho que talvez seja uma coisa que faz sentido, entendeu? Que é você dar o básico ali para todo mundo ter uma vida ok, né? Nível de saúde e alimentação, e a partir disso, porque como vai ter uma grande eficiência, isso não vai ser um problema, né? Que era o bastante para você conseguir consumir e ter, né? Então, assim, até o Elon Musk aborda muito isso, né? Eu já vi outras pessoas que eu acho que é um caminho que talvez fosse... Hoje seria uma solução baseada no nosso entendimento viável, né? Pode ser que amanhã a própria AI ajude a gente a entender um entendimento novo. Né? Não, isso é muito louco. Isso é muito louco. Que é uma coisa louca que eu falo de AI, eu já falei várias vezes até pro Caio. Imagina que quando você transforma português para inglês, pro AI, depois ele pode transformar de inglês para francês para alemão. Hoje é básico isso, né? É rápido, é microsegundo, pô, tá pronto. Mas ele hoje também tá fazendo uma coisa que é incrível, que é transformar de C++ para Rust, de todas as línguas de programação. Você pode falar assim, olha, eu quero transformar todo o meu código agora em Rust. Migração, né? É um segundo. Antigamente demorava, cara, isso era bizarro. Imagina você pegar todo um código que estava na cabeça de uma pessoa e transformar em outra linguagem. Uhum. Então, Talvez seja a salvação dos bancos, né? Pra tirar do COBOL. Maldade. Assim, e aí, imagina o seguinte, se a AI ela tem todos esses caminhos de um para o outro, faz sentido que ela tenha, então, uma linguagem neutra mais eficiente que todas essas linguagens. Tanto a nível de linguagem humana como de programação. Caramba, é verdade. Entendeu? Entendi. Não tinha então, pensado nisso. É incrível para pensar que talvez ela já tenha uma linguagem que é mais eficiente que todas as linguagens que nós temos hoje. Né?
E talvez seja binário. É binário. Talvez nem seja binário. Pode Duvidar ser, é né? binário. Porque o core de comunicação do computador é o binário. Mas talvez nem seja. Se você nem sei, tipo assim, a gente tá considerando do que a gente vai sabe. Vai estar fazendo uma zoada lá e ela vai estar se entendendo, a gente nem sabe. A nível quântico, né? tá ligado? Tipo, 001, tá vivo ou tá morto, né? Tipo, igual o gatinho lá. Alguma coisa, né? Exatamente, é muito louco. Mas uma coisa que eu tava pensando esse dia, até compartilhei com a galera lá no meu Twitter. Já parou pra pensar, brother, que a única coisa que separa você do seu negócio promissor hoje, que vai estar gerando R$1 milhão por mês, é um prompt? Sim. Já parou pra pensar nisso? Pior que eu já parei pra pensar nisso, porque eu tenho... É bizarro. Porque é um prompt, mano. É tu entre uma combinação de palavras. Entre você e o seu negócio promissor que vai estar gerando ali, sei lá, 10 mil, 100 mil, 200 Essa é muito mil. bom. É um prompt, cara. Mas tem uma muito boa que tu fala também, que é a única certeza que a gente tem é que a gente tá vivendo o pior período da AI hoje. Hoje é o pior dia da AI, mano. Amanhã vai ser melhor, depois é melhor, depois é melhor. Hoje é o pior dia. Assim. O iPhone com o Tommy the Cat, né? Que você falava e repetia. Porra, é só isso aqui. Tá entendendo? É tipo... O pior dia que nós estamos vivendo da AI é hoje, né? Mas, assim, outro dia eu tava pensando nisso, né, mano? Você tem um mundo de oportunidade hoje com inteligência artificial. Você pode criar um aplicativo muito rapidamente com o seu propósito, com a sua ideia. Para fazer a sua tarefa ou resolver a dor do seu produto, do seu negócio. E isso é viável, é tangível, não é uma coisa complexa. A pessoa consegue fazer, tá ligado? E entre ela e o negócio dela, só tem um prompt no meio, mano, hoje. Tá entendendo? É como você vai pedir pra inteligência artificial fazer o seu negócio virar realidade, irmão. E isso daí é a parada mais poderosa que existe na face dessa terra, mano. Porque não teve nenhum outro momento nas nossas vidas que a gente conseguiu ver e fazer algo parecido como isso, mano. Bom, chegamos nessa hora do Pump and Dump, a gente vai falar um ativo ou outro, um setor ou outro, e vocês escolhem. Então, tipo, Ethereum, Solana, você escolhe um outro, fechou? Bom, eu vou com você, com o Caio vai ser altcoins e com o André vai ser setores, beleza? É ótimo. Então vamos lá, setor de privacidade ou DePine? DePine. DePine. Privacidade. Privacidade ou NFTs? Privacidade. Privacidade ou games? Games. Games ou RWA? RWA. RWA ou memecoins? RWA. RWA stablecoins? RWA. Stablecoin pode ser considerado RWA. É verdade, eu fico repetitivo, desculpa. RWA ou AI? AI. Rapaz. Acabamos de entrar numa tangente nervosa aqui de ano. Porque Acho que é AI. falou bastante de AI, eu só dei um truco no final. E agora pro Caio, bom, vai ser de altcoins o seu, fechou? Virtuals ou Pendle? Cara, eu vou de Pendle. Sabia. Pendle... Cara de DeFi, Eu né, vou pô? de Pendle. Produto mais Eu inovador gosto de mais DeFi. de de dinheirinho. também. Eu gosto de um dinheirinho. Eu tinha nem falado de Pendle aqui, mas, pô. Bem legal. A Pô. Pendle ou Camino? Pendle. Pendle ou Sui? Sui. Sui ou Hype? Hype. Boa. Hype ou Etena? Hype. Hype ou Solana? Solana. Solana ou Ethereum? Caralho, aí tu vai jogar no corte nessa daí. Cara, assim, é igual pra mim. Acho que Solana e Ethereum hoje minha carteira tá muito parecida. Beleza, mas hoje, Solana ou Ethereum? Hoje, pode mudar amanhã. Não é pro corte, não. Sério, Solana, né, então. Mas é porque eu vou dizer... Eu vou fazer esse corte. Eu vou dizer assim, Solana, brother, hoje eu tenho tanto dinheiro com Solana que pra mim é a alegria que tá tendo, né? Especialmente por causa das pools, porque quando você monta pool na Solana, acaba ficando mais... Mas enfim, a gente tá com o tempo... Não, tranquilo, pô. Pessoal, bom, fala pro pessoal onde eles te encontram nas redes sociais, os dois, né? Então, Caio e André, só pra gente finalizar aqui o programa. Bom, quiser me seguir lá, meu nome é Caio Vicentino, só procurar aí no YouTube. O Major. Pode ser também, mas se quiser procurar lá no YouTube, lá é Caio Vicentino, no Instagram também, Caio Vicentino, enfim.
Eu tô no Instagram também, Deco Montenegro, e normalmente no YouTube eu tô no canal do Caio, do João, do Rogério, dos meninos todos aí. Cara, é um prazer estar aqui e dividir um pouco aí com Obrigado. vocês. Eu acho que o mercado aí é incrível e é muito bom passar um pouco dessa visão mais educativa, sabe, dele. Acho que falta. Parabéns pelo trabalho, cara. Tá bem legal. Pô, a gente que Parabéns, agradece. Muito obrigado por terem vindo aqui. Foi um prazer. Vai ter parte 2 com certeza, porque falta a gente falar muita coisa assim. Então, bom, obrigado de novo. Potinho, obrigado. Tamo junto, lindão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, deixem o like, compartilhem, por favor, né? É sempre um prazer e pode encerrar com o Bitcoin, Caio. A gente tá esperando, se você quiser, é claro. Agora eu vou ter que gritar, né? Vai ter que gritar. É Bitcoin! Valeu, pessoal. Até mais.